Quando dois alunos da Academia de Magia se desafiaram para um duelo, ninguém esperava tal resultado. Gray lançou uma esfera mágica de éter 100 vezes maior que a do seu oponente. Se o professor não tivesse intervindo, o outro aluno teria sido completamente destruído. Olhando para Gray, ele não conseguia entender como havia adquirido tanto poder. Nunca antes um aluno possuíra tamanha força mágica. Mas a verdade é que Gray é um regressor e nem sempre foi tão forte. Foi assim que sua história começou. É a batalha final entre os maiores heróis da humanidade e seu inimigo demoníaco. Mas desta vez, não estamos acompanhando um herói glorificado e poderoso. Em vez disso, nosso protagonista é apenas mais um soldado raso, cumprindo seu dever com diligência. Sendo o sujeito insignificante que é, um laser afiado e perdido atravessa seu peito, um golpe tão poderoso que ele nem resiste, simplesmente o deixa passar, e é aí que sua história termina. Em seus momentos finais, ele olha ao redor para seus companheiros soldados mortos e espalhados pelo campo de batalha. Quanto aos chamados maiores heróis, bem, eles estão envolvidos em um intenso confronto contra o arqui-inimigo da humanidade, o Liquidator. Entre os heróis estão 4 bravos guerreiros, cada um com características únicas e poderes impressionantes. E então, há caras como o nosso garoto, soldados de infantaria, jogados como peões de sacrifício. Esses caras são basicamente como NPCs parados no canto, sem diálogo. O propósito deles, simplesmente morrer. Ele se sente patético consigo mesmo, pensando em quão pouco contribuiu para esta guerra. Se ao menos tivesse nascido com algum tipo de talento. Mas, por mais poderosos que esses heróis sejam, eles também não têm a menor chance. O Liquidador os corta como pepinos. Literalmente, um único golpe foi o suficiente para exterminá-los. Acontece que o monstro estava apenas brincando com sua presa o tempo todo. O destino da humanidade finalmente foi selado. Ou pelo menos era o que Gray Lee pensava. É então que ele se lembra de que seu coração já havia sido despedaçado. E no entanto, ele ainda não está morto. Quando se dá conta, está parado no meio das ruínas. À sua frente está um ser onipotente que não dá a mínima ideia do que está acontecendo. O sujeito misterioso afirma que o corpo de Gray já se curou, mas o mais curioso é que ele se curou usando poderes enterrados profundamente dentro dele o tempo todo. A entidade continua dizendo que Gray é, na verdade, muito mais forte que o Liquidator, o mesmo bastardo que massacrou todos aqueles heróis como porcos. No entanto, ele não tem certeza se Gray consegue lidar com esse poder, então, por enquanto, a entidade empresta ao nosso garoto uma parte do seu próprio poder, o suficiente para derrotar o Liquidador. De volta ao mundo real, a espada de Gray é instantaneamente cercada por uma energia misteriosa concedida pelo ser todo-poderoso. Sem perder tempo, ele coloca essa energia à prova para ver se é real ou apenas conversa fiada. Acontece que esse poder tem um impacto enorme, tanto que o Liquidador chega a elogiar Gray por sua força, mas ainda não é o suficiente. Quando Gray se prepara para outro golpe, bum, ele é cortado ao meio como os outros. Sangue jorra de seu corpo dividido, enquanto o Liquidator, estranhamente, o elogia novamente. Ele é o primeiro a pressionar o Liquidator o suficiente para que ele tenha que se esforçar ao máximo, mas o Liquidador terá outra surpresa. Gray ainda não terminou, aquela energia negra o alimenta. A metade inferior do seu corpo, que havia desaparecido um segundo atrás, agora se recuperou, feita inteiramente de energia escura. O Bro está no modo Black Clover com aquela espada enorme. É um espetáculo para se ver e pensar que alguém poderia realmente fazer o Liquidador vacilar. O inimigo não vê outra opção senão erguer um escudo de favo de mel para se proteger. Gray nem parece mais humano. Ele desce com sua lâmina colossal e o impacto envia ondas de choque literais pelo ar. O escudo se estilhaça em pedaços brilhantes e o senhor arrogante acaba comendo merda com todo o impacto do golpe. Agora o desgraçado está se perguntando seriamente se a coisa com a qual está lutando é mesmo humana. Que droga. Ele nem tem certeza se Gray está vivo. Enquanto isso, nosso garoto se pergunta a mesma coisa. Mas agora tudo o que importa é a luta. E sim, esse cara é durão, mas nosso garoto também está determinado a fazer as contas e acabar com esse desgraçado. Ele não vai parar até que essa ameaça seja eliminada. Ele desfere outro golpe violento e esse cara assustador começa a sangrar esse sangue dourado assustador. Em resposta, o monstro usa um jutsu de nível superior e cria asas celestiais. Parece que ele está mexendo com o próprio tempo. O dia vira noite, com a lua brilhando como um holofote dos deuses. É bastante impressionante, e Gray admite, mas não o suficiente para abalar sua confiança. Ele acelera a todo vapor, desferindo um golpe preventivo direto no pescoço do liquidante. Mas, surpreendentemente, a espada não perfura. Há um escudo estranho ao redor dele novamente, e então ele começa a tagarelar coisas sem sentido que passam direto por cima da minha cabeça. Aparentemente, neste plano de verdadeiro crepúsculo, nada pode machucá-lo. Ou pelo menos é o que esse desgraçado afirma. Ele manda Gray olhar para o céu para ver o quão metido ele realmente está. Bem, nosso garoto olha para cima por curiosidade e vê uma coisa ofuscante, parecida com uma estrela, brilhando com uma intensidade insana. Então, bum, aquela coisa cai como um maldito meteoro e destrói Gray da existência. O Liquidador se mantém vitorioso, olhando para a cratera
deixada para trás, mas, felizmente, aquela entidade misteriosa de antes reaparece, bem a tempo de rebobinar tudo e enviar nosso garoto de volta ao passado com uma única missão: salvar o mundo. Aliás, o nome daquele homem misterioso é Cronos. Aparentemente ele e o liquidatário têm algum tipo de história, mas ninguém nos conta qual. Enfim, voltemos ao nosso garoto, que abre os olhos em um bairro verde e tranquilo logo após sua regressão. É tranquilo, calmo e, sinceramente, bem fotogênico. Acontece que ele está em sua cidade natal, Renato Village. Não apenas em sua cidade natal, mas na versão passada dela. Ele está quase 15 anos no passado. Parece que Cronos manteve sua palavra. Gray foi enviado de volta no tempo para uma última chance de salvar o mundo. De repente, uma dor lancinante percorre sua mão. Ao olhar para ela, ele nota feridas e bandagens enroladas em seu pulso. Agora que pensa nisso, aquela foi a época de sua vida em que ele era basicamente um saco de pancadas para Belder e sua gangue. Mas, com essa nova chance na vida, seria bem patético se ele ainda acabasse sofrendo bullying. Aliás, não tem como ele lutar contra esses caras de frente. O Bro está fora do alcance deles. Em retrospectiva, até derrotar o liquidatário parece um sonho. De qualquer forma, ele precisa descobrir como lidar com esses valentões, ou estará condenado a reviver o mesmo sofrimento novamente. Parece que o humano não consegue ter uma trégua, ou consegue, ele simplesmente acaba tropeçando nos mesmos babacas que mais temia. Claro que é Belder e seus capangas. Como estão entediados ultimamente, estão à caça do nosso sujeito, ansiosos para continuar sua tradição de intimidação à moda antiga. Como se fosse sua nova religião, eles jogam uma espada extra aos pés dele, ordenando que ele a pegue. Nosso garoto encara a espada sem entender nada. Ele ainda não descobriu o que esses capangas estão tramando. Afinal, já se passaram 15 anos, então as memórias estão um pouco nebulosas. Belder, por sua vez, presume que Gray esteja fingindo ser ignorante de propósito. Então, ele é gentil o suficiente para lembrá-lo das batalhas simuladas de sempre. Ao ouvir isso, Gray rapidamente tenta afastar essas pragas, apontando para sua mão machucada. Ele agradece o convite, mas infelizmente não pode participar porque o ferimento ainda não sarou. Mas parece que o humano não consegue se livrar desses vagabundos a menos que pegue a espada e lute. Eles até garantem que as espadas são totalmente cegas, então quase não há chance de se machucar. Gray, no entanto, não consegue se livrar da sensação de que ainda há a possibilidade de se machucar. Por mais cega que seja a lâmina, ela ainda é um pedaço de ferro. Um golpe errado no lugar errado pode garantir sua passagem só de ida para o céu. Bem, ele tem razão. Um leve toque nas bolas e você se dobrará no chão com uma dor insuportável. Mas esses caras parecem não entender a lógica por trás das palavras de Gray. Belder se posiciona pronto para atacar. Ele odeia ouvir um não de Gray, então avança como um touro furioso para começar o duelo. Gray teve tempo de pegar a espada, mas ela já estava pronta, e Belder já estava avançando em sua direção. Nosso garoto acha ridículo que esse cara chame isso de batalha simulada enquanto ataca como se estivesse irritado com a própria mãe. É então que Gray se lembra de algo que um ex-médico militar lhe disse. O motivo pelo qual sua esgrima nunca melhorou foi por causa de uma lesão que sofreu quando criança. Agora que ele pensa nisso, talvez tenha sido esse o ferimento que mudou sua vida para sempre e o forçou a viver como um nanico. Belder desce com sua lâmina, mas Gray se esquiva e se esquiva do golpe. Falando sério, até o próprio Gray fica chocado por ter conseguido se esquivar. O rosto de Belder, por sua vez, se contrai de irritação ao ver tamanha agilidade impressionante. Ele desfere outro golpe, do qual meu parceiro se esquiva novamente, seguido de um golpe rápido direcionado aos seus pés, também facilmente evitado. O desgraçado está se esforçando para atingir nosso garoto. Ele é como um homem sanguinário em uma missão, determinado a derrotar seu oponente. Mas Gray escapa como um ninja sob efeito de cocaína. A princípio, Gray achou que Belder era apenas lento, mas depois percebeu que não era o Belder que havia ficado lento, mas ele próprio que havia ficado mais rápido. O Bro está literalmente se esquivando de cada golpe, como se devesse aluguel. Nem os capangas do Belder conseguem ignorar o que estão vendo. É como se o Gray fosse uma pessoa completamente diferente. Ele pode não ter o corpo de antes, mas ainda guarda as memórias de cada batalha que travou. Com toda essa experiência mapeada em sua mente, seu corpo está basicamente no piloto automático. Ele mal precisa se esquivar daqueles golpes. Então Gray pega a espada para dar continuidade a essa suposta batalha simulada, que já não parece mais tão simulada. Belder está se afogando em seu próprio ego, tentando desesperadamente esmagar Gray sob sua lâmina cega. Mas o meu cara já estava farto. Ele brande a espada pela primeira vez. O solavanco repentino do seu golpe poderoso deixa a mão de Belder doendo pra caramba. Isso só mostra o quão patético Belder realmente é. Para ser sincero, Gray se sente um perdedor, brigando com um sujeito tão fraco. Mas ele também acredita que Belder não merece um pingo de piedade. Ele é o merdinha que intimidou Gray, tirou seu futuro e causou todo aquele sofrimento. Então, com todo o respeito, Gray vai fazer Belder provar do próprio veneno. No movimento seguinte, Gray arranca a espada da mão de Belder sem esforço, desarmando-o instantaneamente. Enquanto Belder só consegue sentir a humilhação, Gray percebe que esse
esse cara é pior do que ele pensava, ele aproveita a oportunidade para desferir um golpe, zombando da incompetência de Belder com a espada. Um único golpe fez a espada de Belder voar. Por outro lado, estar desarmado não é um grande problema. Afinal, foi Belder quem insistiu que essas lâminas cegas eram totalmente seguras para uso em uma luta. Gray está completamente enlouquecido, brandindo a lâmina tão rápido que literalmente corta a pele de Belder, fazendo o sangue jorrar. Ué, você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí pra gente bater 100k de inscrito. Vai me deixar muito felizinho, hein? À medida que a gravidade da situação se instala, os joelhos de Belder perdem toda a força e cedem. Espere aí, Gray achou que estava usando uma lâmina cega. Então, como é que esse desgraçado começou a sangrar? Quando ele olha para a lâmina para confirmar, descobre que é mesmo cega. Mas se fosse uma espada afiada, esse cara poderia estar morto. Ora, não vamos nos distrair da situação em questão. Gray balança a lâmina com precisão, arrancando vários dentes e deixando o nariz de Belder sangrando loucamente. Meu cara está se elevando sobre esse desgraçado, dando-lhe arrepios para o resto da vida. É sempre muito divertido ver merdas arrogantes se transformando em bagunças chorosas. Parece que isso é o suficiente para humilhar Belder pelo resto da vida. Ah, bem, parece que falei cedo demais. Esse desgraçado ainda não aprendeu a lição. Ele ordena que seus capangas peguem nosso garoto e o espanquem até que ele fique completamente destruído. Os capangas hesitam em se apresentar por motivos óbvios. Eles literalmente acabaram de ver seu chefe ser espancado como um cachorro patético, então não faz sentido se arrastarem para o mesmo destino, mesmo tendo o poder de evitá-lo. Um dos caras sugere que ataquem em uníssono para dominar Gray. O trio rapidamente entra em ação, cercando nosso garoto por todos os lados. Gray, no entanto, está indiferente como sempre. Se esses caras querem desesperadamente que seu desejo de morte seja atendido, meu amigo está mais do que pronto. Todos se lançam sobre ele com a intenção de acabar com ele ali mesmo. A princípio, Gray sentiu um pingo de simpatia por esses vagabundos e decidiu poupá-los, mas parece que eles não vão parar até aprenderem a lição. Então ele dá a esses goblins de esgoto o que eles realmente merecem. Logo depois, seus rostos estão inchados como o traseiro de um babuíno após uma massagem facial implacável. Mais uma vez, Gray acha ridículo que esses emojis chorando em forma humana costumavam ser seu pior pesadelo. Ele lembra que esse grupo é formado atualmente por alunos do dojo de esgrima de Saria. Belder admite que eles são alunos daquele dojo, embora não tenham vindo visitá-lo ultimamente, pois esses biscoitos encharcados acreditavam que já eram poderosos o suficiente. Bem, isso é um padrão bem baixo para alguém que supostamente é forte o suficiente. Não que Gray espere muito do dojo em si. Ele demonstra interesse em se juntar ao dojo, então quer que esses capangas sirvam como sua indicação. Belder se recusa a atender ao pedido. Afinal, ele não consegue imaginar as consequências quando seu mestre descobrir que ele foi pateticamente derrotado. Gray sabe exatamente como lidar com esses caras. Ele apenas brande sua espada para intimidar esses idiotas, insinuando o pior que pode acontecer se eles não obedecerem. Curiosamente, essa pequena ameaça faz maravilhas. Belder não só se sente humilhado, como aquela surra lhe deu a velocidade de uma cheetah. Ele literalmente acelera pela estrada para chegar ao dojo o mais rápido possível, mesmo deixando seus amigos para trás. Um tempo depois, eles entram na cidade. Enquanto caminham, Belder expressa sua curiosidade sobre o interesse de Gray em ingressar em um dojo. Acontece que esse dojo tem uma vaga de recomendação para a academia. Nosso garoto não precisa dizer mais nada, pois tem certeza de que Belder é maduro o suficiente para entender qual é seu principal objetivo. Um dos caras se pergunta por que Gray sente a necessidade de entrar para uma academia quando já é poderoso o suficiente. Mal sabem essas vadias que meu cara não estabelece um padrão tão baixo. Ele tem sua própria definição de suficiente. Ele se lembra vividamente do dia em que todos os heróis da humanidade foram massacrados como porcos num piscar de olhos, e aquela deveria ser a formação mais forte do mundo. Esqueça os heróis. Nem ele conseguiria arranhar aquele desgraçado com todo o poder misterioso que possuía. Só Deus sabe quanto poder será suficiente para derrotar aquele desgraçado, embora ele não fosse completamente inútil naquela época. No momento em que adquiriu aqueles poderes sombrios e poderosos, ele se sentia um ser onipotente capaz de destruir qualquer coisa. O que o impedia era a falta de habilidade com a espada. Ele vinha se apoiando em alguns truques que aprendera com o Santo da Espada. Se ao menos tivesse dedicado mais tempo ao treinamento em esgrima, assim como o Santo da Espada, ele tem quase certeza de que poderia ter virado o jogo da batalha sozinho. É provavelmente por isso que Cronos o enviou aqui, para se esforçar até ser digno de empunhar aquele poder misterioso e sombrio novamente. Um pouco depois, conhecemos o mestre de quem aqueles capangas estavam falando. O grupo está sendo repreendido por ter provocado um civil qualquer. E o pior é que depois de desafiar o civil, tudo o que conseguiram foi uma derrota humilhante. Essa mulher intimidadora é a instrutora de esgrima do dojo Saria. Belder tenta esclarecer que eles não estavam realmente tentando intimidar ninguém. Foi apenas uma simulação
de batalha, o pobre coitado acaba levando um golpe devastador por suas mentiras. Um golpe forte o suficiente para que ele estivesse na lua com essa passagem só de ida. Seus capangas estão tremendo de terror, desejando poder sobreviver a este dia. Não há nada a temer, rapazes. A façanha que ela acabou de fazer foi uma pequena lição que ela queria ensinar àqueles idiotas. Se espancar alguém desarmado é uma luta simulada, então o que ela fez também conta como uma luta simulada. Ela aponta a espada para o rosto feio de Belder e o expulsa do dojo imediatamente. Não só ele, mas seus capangas também se juntam a ele. Com isso, aqueles capangas patéticos pegam sua líder perdedora patética e vão embora pateticamente. Ela imediatamente se vira, senta-se e pede desculpas ao seu novo recruta em nome de seus ex-alunos que lhe causaram tantos problemas. Meu parceiro ignora o pedido de desculpas. Voltando ao assunto, ela ouviu dizer que ele quer uma recomendação para a academia e meu parceiro concorda. Como o Belder e sua equipe de segunda categoria lhe causaram muitos problemas, ela está disposta a escrever uma carta de recomendação para ele, mas antes disso, ela quer que ele prove seu valor. Os dois competidores se enfrentam com espadas de madeira nas mãos. Sendo a mais velha, ela generosamente lhe dá a oportunidade de atacar primeiro, e assim começa a troca de golpes. Eles se movem tão rápido que, literalmente, tudo o que deixam para trás são rastros de silhuetas de seus golpes assustadores. Enquanto isso, Saria faz seu trabalho, que é avaliar as capacidades do nosso garoto. Ela percebe que sua esgrima é bastante prática para a idade dele. É como se ele já tivesse passado por inúmeras batalhas antes. Agora faz sentido porque aqueles palhaços foram derrotados por uma única pessoa. Seu estilo é basicamente autodidata, mas de vez em quando sua esgrima se assemelha ao que é ensinado na academia. Isso provavelmente significa que alguém o ensinou, embora sua técnica ainda seja rudimentar. Uma coisa é certa, porém, ele tem um talento bruto implorando para ser explorado e explorado ao máximo. Ela basicamente encontrou um diamante bruto. Agora que o avaliou, decide encerrar o duelo com o último golpe que está prestes a desferir. Meu parceiro se prepara e apara o ataque dela sem esforço. Essa dança macabra recomeça. O cara está literalmente aparando cada um dos ataques dela como se fosse alérgico a dano. Isso deixa a mulher ansiosa. A falta de hesitação da parte dele a está desestabilizando. É como se nenhum ataque que ela tentasse pudesse abalar a postura dele. Caramba, ela até começa a se sentir irritada consigo mesma e pensar que precisa dar tudo de si em uma batalha simulada que só servia para avaliar as capacidades dessa jovem. Ela fica tão sobrecarregada que começa a sentir medo. Por um momento, ele parece uma entidade demoníaca prestes a liberar algo enorme. Depois de sobreviver ao último golpe do nosso cara sem esforço, ela percebe que foi apenas um golpe selvagem. Depois daquele golpe louco, Gray começa a se sentir cansado e seu nível de energia cai. A mulher o vê emburrado e confunde isso com uma fraqueza na defesa. Então ela se lança como uma gata impulsiva, apenas para se ver em xeque-mate ali mesmo. A situação se inverteu. A espada de madeira quebrada atinge o chão, enquanto Gray se vê perplexo. Por um segundo, ele reencontrou o mesmo poder sombrio que recebera em sua batalha contra o Liquidador. O fato de ter usado um resquício desse mesmo poder agora significa que ele ainda tem acesso às suas habilidades, mesmo depois de regredir ao passado. Mas então acontece. Uma dor agonizante o envolve em seu corpo, fazendo-o cair de joelhos. Ele não consegue nem se manter de pé, enquanto Saria fica alarmada com sua condição e quer ajudar. Mesmo depois de usar uma fração de seu poder, Gray percebe que seu corpo atual é incapaz de exibir suas habilidades. Ainda assim, ele reúne a determinação necessária para se levantar novamente, apesar do corpo tremer. Depois de dizer a ela que está bem, Gray se vê perdida em seus pensamentos, percebendo que mal consegue ficar em pé, o que enfatiza o quão eficiente ele terá que ser com suas habilidades. Ele também está pensando em revelar a informação sobre seu poder ao experiente mestre espadachim à sua frente. Saria apenas o encara, completamente perdida e confusa. Enquanto isso, nosso garoto avalia a situação com a mente lúcida e conclui que não deve contar a ninguém o que aconteceu. Afinal, quem acreditaria nessa história ridícula? E também não é como se ele pudesse controlar seus poderes sombrios à vontade para demonstrar o que quer dizer. Com isso em mente, ele inventa uma desculpa inocente de que simplesmente se esforçou demais. Mas, para a mestre espadachim, ela não acredita nele nem por um segundo, pensando em como ele está soando ridículo com essa desculpa. Simplesmente não há como ele ter cortado a espada de madeira dela quando eles estavam lutando com armas cegas, para começo de conversa. Ela se mostra esperta, a ponto de entender que Gray está escondendo algo dela. A filha de Virgil aponta o que sobrou de sua espada para o nosso garoto, fazendo com que Gray pergunte se há algo errado. Pela maneira como ele está lidando com a reação, ela entende que ele não quer falar sobre nada por enquanto. Em vez de questioná-lo, ela respeita a decisão dele e pergunta sobre seu interesse inicial em obter uma recomendação para a academia. Nosso garoto confirma isso, dizendo que ouviu que ela poderia ajudá-lo com isso. Saria também não nega. Ela enfatiza que, com apenas sua autoridade, pode ajudá-lo a obter uma recomendação para a Academia Real de Esgrima.
esgrima, a melhor instituição educacional que seu reino tem a oferecer. Ao mesmo tempo, surpreendentemente, ela não demonstra interesse em recomendá-lo para aquela instituição, acrescentando que Gray é uma pessoa inadequada para a academia. As palavras frias dela o apunhalaram com mais força do que qualquer lâmina. Gray começou a se torturar por dentro, duvidando de suas habilidades e admitindo que era fraco demais. Seu ataque final foi a única coisa notável que ele havia feito naquela batalha. Mas espere, Saria não terminou de falar. Ela continua seus pensamentos, argumentando que, em vez de ir para a Academia Real, o garoto deveria ir para a Academia da União Mundial. Que reviravolta na história! A revelação o atinge com mais força do que Truck-kun atacando suas vítimas e Sekai. Embora a Academia Real seja a melhor do país, a Academia da União Mundial é a melhor do mundo. A instituição é considerada o ápice da maestria da espada. Gray fica sem palavras, porque essa mesma Academia de Magia é responsável por produzir o esquadrão de batalha mais forte, incluindo gente como a Santa da Espada, Amy. Ele imediatamente confronta Saria, questionando se ele está qualificado para frequentar uma instituição de prestígio como aquela. Curiosamente, a garota destrói suas expectativas, ressaltando que, do jeito que ele está agora, não há a mínima chance de ele conseguir passar pela porta. O mestre espadachim sabe que até Gray desconfia de suas deficiências, especialmente quando se trata do estado patético do seu corpo no momento. Quando se trata da Academia Real, o garoto pode até conseguir fazer um milagre só com suas habilidades com a espada, mas esse não é o caso da Academia da União Mundial. Então o cara está ferrado se não treinar pra caramba. Até Saria fica espantada. O garoto tem um talento milagroso para a esgrima, mas ainda assim tem um corpo de boneco de palito. A dúvida começa a surgir, deixando Gray realmente preocupado com os oponentes monstruosos que terá que enfrentar na Academia da União Mundial. Não é exatamente um passeio no parque, e com seu corpo atual, isso está fora de questão de qualquer maneira. Vendo seu estado de tristeza, Saria ressalta como ele desiste rapidamente, mesmo faltando 9 meses para o vestibular da academia. Novamente, por não confiar em suas habilidades, Gray acha que mesmo esse tempo não será suficiente para ele, apesar de seus esforços para encorajá-lo. Até Saria concorda que é pouco tempo, mas mesmo assim, ela lhe oferece uma chance. A mestre espadachim quer que ele confie nela pelos próximos 9 meses, porque durante esse tempo, ela vai fazê-lo sofrer no inferno e voltar. Algo me diz que ela vai contratar David Goggins e fazer esse cara correr 3 ultramaratonas e fazer 6.000 flexões. De qualquer forma, Gray admite que, embora não queira sofrer, não tem outra escolha. Declarando-se pronto, ele espera que o mestre espadachim cuide bem dele. Saria se agrada de sua determinação. A princípio, vocês provavelmente acham que é um bom sinal que eles estejam começando com uma nota positiva, mas a atmosfera imediatamente muda para medo total quando a filha de Vergil anuncia oficialmente o início de seu treinamento infernal. Os testes agonizantes de Gray começaram. Ele treinava como Goku e, honestamente, comia como ele também. Ela realmente o estava colocando em uma fase de ganho de massa muscular. Ele também teve que lidar com uma comida questionável, mas seu professor foi implacável e o fez passar por tudo. Os duelos de espadas continuaram os mesmos, com o objetivo de aprimorar suas técnicas. E então 8 meses se passaram, sem mais nem menos. Parabéns ao Gray por conquistar seu corpo sarado após tanto treinamento. Até a Saria está aqui admirando seu físico. Agora que chegaram a esse ponto, ela não tem mais nada em seu arsenal para lhe oferecer. Ele está pronto para entrar no mundo real agora, mas a atitude tranquila dela confunde Gray, pois ainda falta um mês inteiro para o vestibular. A filha de Vergil lembra ao nosso filho que ele vai passar muito tempo viajando para chegar ao local do vestibular. É por isso que ele precisa sair cedo. Como último gesto de gratidão, Saria lhe entrega uma sacola de dinheiro, garantindo-lhe uma viagem tranquila e cuidando das suas despesas do mês. Isso sim é que é um verdadeiro professor. Quanto ao nosso filho, ele ainda não se sente bem com a ideia de ir embora tão cedo. A abordagem agressiva dela o entristece, pois ele acha que a professora o está afastando como se ele fosse um fardo. Sorrindo com a resposta dele, ela acha que ele está complicando a situação. De repente, Gray menciona o boato de um ninho de ogro por perto, alarmando Saria. Ele também ressalta que a vila é completamente insegura devido à falta de guardas. O mestre espadachim também confirma a existência do ninho, que foi descoberto recentemente. Ao mesmo tempo, ela sorri para ele, acreditando que nada de ruim acontecerá. Se o pior acontecer, eles terão que contar com a ajuda da capital real. Embora Gray esteja preocupado, ela acha que seu único foco deveria ser fazer a prova, sem divagações. Em sua mente, ele está absolutamente convencido de que sua professora está mentindo para ele, acalmando-o para que ele não precise se preocupar. A capital real jamais enviará ajuda a uma pequena vila, e quando a vila for invadida e destruída pelos ogros, isso inevitavelmente resultará na morte brutal de Saria. Em sua vida original, ele soube que ela morreu enfrentando a batalha sozinha. De qualquer forma, ele não conta nada a ela e simplesmente aceita a situação, agradecendo à professora por tê-lo ajudado durante todo esse tempo. Gray planeja ir embora imediatamente, ganhando o sorriso de Saria. Ela e suas duas grandes personalidades estão torcendo
torcendo para que ele passe. Poucos dias depois, vemos uma cena dela atravessando um caminho perigoso para chegar ao ninho. Aqui, restos mortais de humanos estão horrivelmente pendurados nas árvores como um aviso. Saria tenta rastrear o ninho usando as informações que recebeu do explorador. Ao avistar o rastro de sangue à sua frente, ela sabe que o perigo espreita. Mas antes que ela faça qualquer coisa, o mestre espadachim se alarma com a voz familiar de seu discípulo. Sentado no topo do galho da árvore, ele se pergunta para onde seu amado mestre está indo tão tarde da noite. Recebendo uma entrada surpresa dele, ela pergunta o que ele está fazendo ali quando deveria estar se concentrando na academia. Aterrissando no chão, ele a provoca por interrogá-lo quando deveria estar fazendo isso com ela. Ela mentiu para ele quando disse que iria ignorar a situação do ninho e deixar a capital real cuidar disso. Dando uma desculpa, Saria explica que a capital real se recusou a vir por questões pessoais, e é por isso que ela mesma assumiu a tarefa. Ela confia em sua habilidade com a espada, acreditando que, seja lá o que for que esteja naquele ninho, ela pode derrotar. Principalmente depois de receber o relatório do batedor, Saria revela que seu oponente será um ogro de elite, e os monstros capangas são cerca de 50 criaturas além do chefe. Ela sabe que lutar contra os monstros será difícil devido ao seu número, mas isso não a impede de ir. Aliás, até Gray admite que um ogro de elite não é forte, pelo menos não o suficiente para derrotar uma mulher do seu calibre. No entanto, a vantagem única dos ogros está nos seus cérebros e na sua quantidade avassaladora. Com tantos deles naquele ninho, Saria certamente morrerá se conseguirem cercá-la e dominá-la. Além disso, nosso garoto sabe de uma coisa com absoluta certeza. Por causa do conhecimento de sua vida passada, deixar Saria assumir a missão sozinha é como mandá-la para a morte, e no final, a vila também será destruída, sem nenhum protetor. Esse é o futuro sombrio que ele já vivenciou antes. Com isso em mente, o jovem discípulo pede para se juntar a ela, mas sua mestra não é gentil, afirmando que ela se sai bem sozinha. Em vez de perder tempo tentando convencê-la de que ela não será suficiente, Gray, inteligentemente, diz a ela que quer ganhar a experiência real em combate. Ele ainda a faz se sentir culpada, perguntando se ela tem medo de que ele se torne um fardo em seu caminho. Embora seja inteligente, seu mestre ressalta o ridículo do que ele acabou de dizer. A diferença de habilidade entre eles é quase idêntica agora, a ponto de ela ter dificuldade para lutar com ele durante as batalhas simuladas. Mesmo com esse fato em mente, Saria lembra a sua discípula que uma batalha real é muito mais diferente, especialmente quando se trata de um ninho monstruoso como este. Esta tarefa envolve imenso perigo, razão pela qual ela não quer que Gray arrisque a vida, pelo menos não até que ele tenha mais experiência em combate. Sua discípula fica arrasada ao ouvir sua convicção, afinal Saria não cedeu em sua posição. Então ele recorre a um último recurso, uma ideia que quer compartilhar com seu mestre. A princípio, ela fica surpresa, até que Gray a desafia para uma luta, prometendo fazê-la dormir e em seguida indo sozinho enfrentar o ogro. A situação fica tensa. O discípulo acaba de desafiar sua mestra para uma batalha de verdade. Com a espada apontada para ela, Gray aguarda sua resposta. Percebendo que sua aluna é tão teimosa quanto ela, Saria admite a derrota. Ela não quer que ele vá sozinho, então retoma a sugestão anterior de irem juntos. Tudo o que lhe importa é que ele retorne inteiro, e sim, o pedaço único é real. Os dois se unem e se aventuram na floresta para enfrentar os monstros. A noite avança, e finalmente o mestre e o discípulo descobrem a localização do ninho. Os monstros inteligentes usam o ambiente a seu favor. Construíram um ninho que não deixa espaço para a fuga, caso alguém ouse se aventurar até aqui para desafiá-los. Saria acha que as criaturas devem estar confiantes em suas habilidades, enquanto Gray argumenta que isso é, na verdade, mais uma desvantagem para os dois, já que terão que lutar com cautela. Observando de uma distância segura, ela fica bastante surpresa. O chefe não está em lugar nenhum entre o grupo, o que a faz se perguntar se ele está escondido em sua tenda. Se for esse o caso, será bom para eles, pois assim poderão matar muitos dos capangas, antes que o ogro de elite possa enfrentá-los. Para discutir a estratégia de batalha, Saria instrui sua aluna a mirar nos monstros de um lado, enquanto ela cobrirá o outro. Executando o plano imediatamente, ambas entram em ação com as espadas em punho. O confronto começa. Antes mesmo que os monstros consigam compreender a situação, a majestosa Saria já está em cima deles, executando um tiro certeiro na cabeça, transformando a cabeça da criatura em uma bola de futebol americano, enquanto ela cai no chão. Com o primeiro monstro abatido, os demais resmungam e rugem uns para os outros em sua língua materna. O grupo inteiro fica furioso e entra em modo assassino, preparando suas armas para matar os intrusos. Mas isso não importa, pois nosso garoto está em modo fera com a forma como está massacrando a horda. Esse cara é um exército de um homem só, matando vários monstros ao mesmo tempo. A elegante Saria continua a mesma, exibindo suas habilidades impressionantes que aprendeu com o papai Virgílio. Os dois são imparáveis. Gray e Saria se protegem perfeitamente. Em poucos minutos, cada monstro à vista é reduzido a uma contagem de corpos para eles. Aliás, ela está realmente impressionada com a determinação inabalável de Gray em uma batalha
batalha real, ele nunca esteve tão preparado, alertando sua mestra para que ela também se mantivesse em guarda. Mas o problema é que há algo naquela situação que o está deixando com um mau pressentimento. Esta luta tem sido fácil demais para eles. Fácil demais, na verdade. Porque, se este era o nível que Saria tinha que enfrentar, então ela poderia ter derrotado todos eles sozinha, mesmo sem a ajuda dele. E isso o deixa inquieto, porque o que quer que esteja dentro da tenda será muito mais aterrorizante do que qualquer coisa que já enfrentaram. Falando nisso, os olhos ameaçadores da criatura brilham através da tenda escura, encarando-o de longe. No instante em que Gray toca os olhos da criatura, ele estremece em choque. Apesar da força, ele se encolhe e diz ao seu mestre que eles precisam partir imediatamente. Nem Saria entende o que aconteceu com ele de repente. Sem explicar nada, ele ruge para ela correr, com tanto medo na voz que Saria não o questiona. Ela simplesmente segue as instruções dele e dispara atrás dele. Enquanto correm, você pode pensar que eles vão escapar. Mas não, porque o oponente aterrorizante deles literalmente salta dos céus com um salto vertical gigantesco. Gray fica aterrorizado quando o monstro finca os pés no chão, confrontando os humanos ousados. A expressão de Saria muda para choque, apontando como o monstro-chefe veio pessoalmente até eles para uma batalha. Mas então Gray solta uma bomba que ninguém esperava. Este não é o monstro-chefe. Assim que ele está prestes a revelar a localização do verdadeiro chefe, uma voz monstruosa ruge atrás deles. Esse rugido provocativo desencadeia outra horda de criaturas para persegui-los. O barulho eletrizante é ensurdecedor para Saria, mas para os ogros transformou-os em maníacos famintos por batalhas. Saria treme de medo, incapaz de compreender os próprios sentidos. Há uma criatura mais aterrorizante, mais taciturna do que um ogro de elite, e ela está comandando todo o grupo. Por fim, Gray revela que eles estão enfrentando um general ogro. Ele é o verdadeiro chefe do ninho de monstros. Preciso lembrar a vocês que eles estão literalmente espremidos agora. De um lado está o ogro de elite bloqueando a fuga deles. Voltar também não é uma opção, pois uma grande horda os aguarda, juntamente com o verdadeiro chefe do ninho. Saria expressa seu choque, sabendo perfeitamente que eles não conseguem enfrentar um monstro como aquele, mesmo no nível deles. A única chance de vitória deles é matar o ogro de elite à sua frente para escapar. Então ela faz exatamente isso, investindo contra a fera e chocando sua arma contra a dele. Determinada a vencer a batalha, ela explora uma brecha e desfere um corte certeiro no corpo da criatura. Sangue jorra do corte, e embora normalmente isso seja considerado um bom sinal, suas preocupações só pioram quando ela percebe que o ferimento está cicatrizando novamente. Enquanto isso, nosso garoto enfrenta dezenas de monstros sozinho, compartilhando seu conhecimento sobre as habilidades do General Ogro. Aparentemente, seu rugido aumenta significativamente a força e a velocidade de recuperação dos monstros. Basicamente, eles estão enfrentando um ogro de elite com esteroides. Derrotar até mesmo um normal é tão difícil agora que até Gray está tendo dificuldades. Cortando um dos monstros, ele diz a Saria para se proteger. Ele a instrui a adiar a batalha por mais um tempo, o que a faz questionar que tipo de estratégias milagrosas ele planejou. Em resposta, nosso garoto compartilha que, em uma situação como essa, ele só tem um objetivo em vista: matar o mais feio de todos, o desgraçado que está se escondendo atrás de sua horda. A luta pela sobrevivência começa quando Gray embate sua espada contra um dos monstros, refletindo sua irritação por ser cercado e flanqueado. Ele desvia o golpe e encontra outro monstro furioso mirando nele. Ele está cortando caminho entre os inimigos, concentrando-se em abrir caminho à sua frente para chegar ao seu objetivo. No entanto, por descuido, ele usa tanta força que literalmente estilhaça sua lâmina. E isso é realmente problemático, porque agora ele fica sem a única arma em que confia. Ele desvia do golpe descendente do ogro aprimorado e prioriza sua atenção em sacar sua espada reserva. Esse é o personagem principal mais inteligente que já vi em muito tempo. Carregar uma segunda espada significa estar preparado. De qualquer forma, Gray está preocupado que sua lâmina não dure muito. Vindo em seu socorro, sua mestra joga a espada reserva em sua direção, permitindo-lhe mais uma chance de vitória. Com as duas espadas extras na mão, ele tem mais chances de lutar, mas ainda assim, nem isso será suficiente para matar todos esses monstros. Há muita dificuldade em chegar até o General Ogro e, ao mesmo tempo, derrotar seus lacaios. Confiando em suas habilidades, este homem enlouquece, desferindo um golpe super veloz contra seus inimigos. Seu impulso para a frente é interrompido quando um dos ogros tenta atacá-lo. Felizmente, ele se esquiva e rapidamente bloqueia o ataque. A luta o está cansando, mas ele ainda fez um progresso significativo ao lidar com os monstros à sua frente. O General Ogro se sente ameaçado e decide soltar um segundo rugido monstruoso. Para o horror de Gray, as criaturas fortalecidas acabaram de receber mais um reforço de força. Esse cara não está se divertindo, pois está se esforçando ainda mais agora que precisa lidar com eles. Gray percebe que o General Ogro é inteligente o suficiente para perceber sua estratégia. Agora que sabe o que o humano está tentando fazer, o General Ogro continua rugindo para provocar seus lacaios a lutar. Bloqueando um dos ataques, Gray empurra os monstros para avançarem disparada. Uma horda de monstros está pronta para
recebê-lo, em vez de enfrentar todos, ele corta com eficiência aqueles que estão diretamente em seu caminho. Mas mesmo isso o deixa com arranhões e ferimentos por todo o corpo. O banho de sangue o está desgastando enquanto ele luta para escapar da barragem interminável de ataques. Baixando a guarda, ele é derrubado por um dos ogros e imobilizado. As coisas parecem estar indo muito mal para ele, porque os ogros o pegaram exatamente onde queriam. Felizmente, com a fúria tão grande, perderam a noção de cooperar, pois um deles corta um dos seus sem pensar. Gray internaliza que a estratégia deles provavelmente é enfraquecer suas espadas. Enquanto ele está perdido em pensamentos, um ogro Gigashad desfere um soco poderoso para esmagar sua cabeça. É uma situação de vida ou morte, e ele claramente não pode se deixar atingir, então usa sua espada para mitigar o dano. Mesmo assim, o ogro é lançado ao chão com um estrondo pesado apenas com a força do impacto. À beira da morte, este homem ainda tenta se levantar em seu estado debilitado. Essa é a definição de um cara durão. Com o ataque anterior destruindo sua espada reserva, agora ele só tem uma espada restante e dezenas de ogros para matar, além do chefe deles. Mais uma vez, a situação não está a seu favor. Aliás, é quase impossível sair dessa. Apesar de estar passando por uma regressão, ele entende perfeitamente sua situação atual. Gray simplesmente não consegue vencer, não contra tantos monstros sanguinários que o estão desgastando. Então, ele decide mudar sua estratégia de batalha, rugindo para sua mestra fugir, enquanto ainda pode se tornar uma isca para sua fuga. Saria ouve isso e sorri, recusando-se a tratá-lo assim. Ela ainda enfrenta o ogro de elite fortalecido, mas Gray não entende porque ela ainda está determinada a lutar. Ele garante que ela deve fugir, pois ele a alcançará em breve. Mas Saria recusa a sugestão, revelando horrivelmente que perdeu a capacidade de correr. Ela sofreu um corte profundo na coxa, reduzindo as esperanças de Gray a cinzas. Até mesmo essa abordagem está fora de questão agora. Não há outro caminho a não ser marchar em direção à morte dele. Balançando a lâmina em fúria, ele pensa no motivo da regressão. Apesar de carregar um propósito tão pesado, tudo está prestes a chegar ao fim. Tragicamente, a espada final do nosso garoto também se lasca e se estilhaça, e ainda assim ele se encontra em negação. Apesar de ter perdido sua arma, Gray se recusa a considerar isso o fim de sua vida. Se ao menos ele pudesse usar o poder do futuro, a habilidade aterrorizante que equiparava-se ao liquidador e era capaz de prejudicá-lo. Se ele pudesse usá-la, mesmo que por um instante, esses monstros seriam despedaçados. Imaginando intensamente a sensação que experimentou naquele momento, ele carrega sua espada quebrada, entrando em estado meditativo, e quando reabre os olhos, Gray não é mais o mesmo fracote de antes. Um único corte escuro e ardente eviscera os ogros, transformando-os em cinzas com sua espada negra flamejante. Nem Saria entende o que está acontecendo, mas parece que nosso garoto ainda está sob controle, pois, mesmo após explorar seus poderes sombrios, ele sorri aliviado para ela. Nos segundos seguintes, Gray corta todas as criaturas à sua frente, incluindo o General Ogro. Nem mesmo sua mestra consegue compreender o que aconteceu. Ela está ocupada demais se concentrando no ogro de elite à sua frente. Mas agora que o ogro general foi morto, as habilidades de fortalecimento parecem ter se esgotado. Saria entende que agora pode matar a fera facilmente, já que ela não tem mais capacidade de se regenerar. Usando uma versão do Walmart do Judgment Cut End, ela corta a criatura, declarando que o ogro de elite não é nada sem seu mestre. Eles finalmente venceram. Ambos conseguiram resistir a todas as adversidades e venceram a luta. Apesar de terem esmagado milagrosamente uma horda inteira de ogros, Gray ainda se desculpa por ter quebrado sua espada. Saria lhe diz que não é nada comparado a salvar sua vida em troca. Ela pega a espada e quer confrontá-lo pela técnica que ele usou no final. Mas antes que ela possa terminar a frase, nosso garoto cai no chão, completamente inconsciente devido aos efeitos colaterais, deixando seu mestre gritando seu nome em preocupação. A perspectiva corta para a mente interior de Gray. Ele questiona o que está ao seu redor e não vê nada além de uma porta flutuante acorrentada à sua frente. Ele fica confuso até que a porta libera o mesmo tipo de energia sombria que ele usa através de sua habilidade. Uma compreensão repentina o invade. Este é o seu próprio poder. Ele se pergunta o que aconteceria se conseguisse arrombar a porta. Afinal, ele poderia obter o poder e torná-lo seu. Determinado a tentar, ele avança. Mas, no momento em que dá o primeiro passo, uma sensação mortal paira sobre seu corpo, apavorando-o até a alma eternamente viva. E isso só depois de dar um passo. Gray é tomado pelo medo enquanto recua. Ele não tem todas as respostas sobre a fonte do seu poder, mas uma coisa lhe ficou bem clara agora mesmo. Se ele ousar provocar o uso de seus poderes em seu estado atual, não há dúvida de que morrerá. E essa não é uma afirmação leviana, porque a sensação é tão horrível que o leva às lágrimas. Do vazio, uma voz surge em sua mente, elogiando-o pela decisão que tomou naquele momento. Antes que Gray consiga processar melhor, ele acorda em pânico na cama. Sua dona está bem ao lado dele, feliz por ele finalmente ter acordado. Preocupado, ele pergunta onde ele está. Ela explica que o levou para a enfermaria da vila o mais rápido que pôde. Esse cara ficou inconsciente por 5 dias inteiros. E ainda
bem que a autora não disse 3 dias, como em todas as outras histórias. De qualquer forma, ela temia pela vida dele, enquanto Gray está tendo que lidar com o fato de ter que se recuperar por quase uma semana devido ao peso da técnica que usou. Até a Saria acha que ele se superou naquela batalha. Era a definição de desafiar todas as probabilidades. Mesmo assim, ela se preocupa com o estado do corpo dele e pergunta se ele é capaz de se mover bem. Para testar, nosso garoto tenta levantar o braço, mas não consegue fazer nada. Ele mal consegue usá-la depois de gastar tanta energia. Mas do jeito que ele está agora, não tem como segurar uma espada com um ferimento desses. Bem, na verdade, ele também não conseguiria se livrar de uma, então ele precisa resolver esse problema rápido. Depois, há o hematoma no braço dele, deixado após a batalha. Saria fica preocupada com a condição dele, sabendo que ele não consegue mover o corpo direito. Gray confirma que ele está indefeso no momento. Até mesmo seu mestre admite que seu braço não voltará ao normal tão cedo, revelando que todos os ossos do braço foram estilhaçados. Essa revelação surpreende nosso garoto, pois, estranhamente, ele não sente dor alguma. Isso, na verdade, graças ao tratamento com poção mágica que recebeu. O queixo do nosso garoto cai no chão, porque essas coisas supostamente são muito caras, e ela acabou de usar uma nele. Saria explica que não há nada com que se preocupar, já que o chefe da aldeia os recompensou pessoalmente com a recompensa. O garoto não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele nem conhece o chefe da aldeia pessoalmente, e recebeu uma poção mágica às suas custas. Saria acha que ele é burro por não conseguir entender a situação, então ela o expressa com palavras ousadas. Gray é oficialmente o salvador e o herói da aldeia. Antes que ele pudesse compreender o que ela acabara de dizer, o chefe da aldeia entra para cumprimentar o garoto, agradecendo-lhe por tudo o que ele fez. Para destacar a grandeza de seu feito, o chefe da aldeia lembra ao garoto que um general ogro é tão forte que é preciso uma cidade inteira para lutar contra um deles. Esse tipo de criatura ameaçava a aldeia deles, e mesmo assim, um garoto conseguiu abrindo caminho e matando o monstro, garantindo a segurança da aldeia. Por isso, o chefe da aldeia é grato. É graças aos esforços valorosos do menino e de seu mestre que suas vidas não estão mais ameaçadas. Incapaz de aceitar todo o crédito, Gray argumenta que eles estão exagerando o que ele fez, mas o chefe da aldeia pensa que é ele quem está minando o que fez. Pensando por um momento, Gray reflete sobre o resultado. Ele acha que talvez as palavras do chefe da aldeia estejam certas. Lembra-se da vida passada dele? Naquela vida, este lugar foi incendiado pelos ogros que o saquearam e o reduziram a cinzas. Esse é o significado da sua conquista. O líder da aldeia está mais do que feliz em lhe dar uma longa explicação sobre o que o torna tão grandioso, mas, por enquanto, ele está focado na missão do garoto de passar no vestibular para a Academia da União Mundial. Falando nisso, Gray acabou de se lembrar do seu verdadeiro objetivo. Ele foi descuidadamente matar as criaturas no ninho de monstros poucas semanas antes da prova. Com todo o tempo perdido entre uma prova e outra, ele só tem 2 dias até o dia da prova. Ah, e a propósito, só para chegar lá são necessários 3 dias inteiros a pé. Sua melhor opção seria usar um cavalo para percorrer a distância a tempo, mas ele está falido e não tem dinheiro para comprar um. Fazendo um pedido repentino, ele implora ao chefe da aldeia que lhe empreste um cavalo para a viagem. O lado bom é que o líder já esperava que o garoto fizesse tal pedido e por isso já preparou o melhor cavalo para suas viagens. Saria sorri, revelando que o plano original era carregá-lo, mesmo que ele não tivesse acordado hoje. Algumas pessoas realmente apoiam você, apesar dos seus problemas, assim como os amigos de Gray aqui, e espero que encontremos mais delas em nossas vidas também. Gray sai da enfermaria e encontra a vila inteira gritando o nome do garoto e torcendo por seu exame. Eles querem que ele dê o seu melhor e não tem medo de agradecê-lo pelo que fez. Os moradores da vila até o apoiam com uma sacola de dinheiro, todos doando aos poucos para que ele possa se inscrever no vestibular e se sustentar na academia. O menino é eternamente grato aos aldeões, que lhe demonstraram tanto amor e apoio. Ele também brinca dizendo que será muito constrangedor se ele for reprovado e voltar, mas Saria está absurdamente confiante em seu aluno, enfatizando que os candidatos ao vestibular não são capazes de vencer um general ogro sozinhos. Mas essa não é a única preocupação. O menino está preocupado com o braço, pois ele ainda está machucado e não há previsão de quando irá sarar. Diante disso, seu mestre argumenta que ele deveria usar o braço esquerdo enquanto isso. Embora seu braço esquerdo esteja funcionando perfeitamente, ele está mais acostumado com o direito, mas seu professor acha que com seu nível de habilidade, isso não importa. Gray compartilha suas preocupações, afirmando que o nível do vestibular pode ser esmagador para ele, a ponto de um braço o atrapalhar. Mas, mesmo assim, Saria entende que os professores ou os examinadores da academia têm um olhar aguçado. Quando virem seu talento, o selecionarão. O menino monta em seu cavalo, enquanto seu professor declara confiantemente que ele será aprovado. Esse é o único resultado. Agradecendo por tudo o que ela fez, ele promete não falhar. Relembrando como a vila foi arrasada em sua vida passada, ele se sente feliz por essas pessoas terem tido uma segunda chance ao seu lado. O mundo já está mudando a partir deste momento.
movimento e ele vai se certificar de influenciar o futuro com seu novo poder. Na cena seguinte, nosso garoto finalmente chega ao seu destino. Olhando para a frente, ele se depara com a grandiosidade da Academia da União Mundial. Na arena, o examinador anuncia a distribuição dos bilhetes de exame. Todos os candidatos permanecerão na arena. Ao que parece, há um grande número de inscritos, mas apenas um pequeno número de 20 conseguirá uma vaga na turma. Eles discutem sobre a mudança no número de vagas a cada ano, porque em alguns anos a academia chegou a aceitar 50 pessoas, enquanto em casos raros, aceitou apenas uma. Portanto, as regras de seleção aparentemente não são absolutas. De qualquer forma, a professora Ariel assume a liderança e vem à frente. Ela se dirige aos candidatos e explica que eles terão que recolher o trabalho apresentado. Com um estalar de dedos, um vórtice amarelo se abre, liberando energia mágica e manifestando automaticamente os bilhetes na mão de cada candidato. Nosso garoto pega seu bilhete. Seu número de candidato é 513 para o curso de esgrima. A professora Ariel acrescenta que o ingresso deles compartilha apenas os detalhes mais importantes, mas não há motivo para preocupação, pois o processo é o mesmo todos os anos. Ela também confirma que a academia não se importa com idade ou gênero, nacionalidade ou classe social. Em outras palavras, eles literalmente não dão a mínima se você é um helicóptero de ataque ou não. Eles nem se importam o suficiente para saber seus nomes. Os candidatos que estão destinados a passar serão solicitados a fornecer mais informações, mas para o total de candidatos aqui, isso não importa. O professor Ariel até confirma que não há problema se eles fornecerem um nome falso, provando mais uma vez que a academia não se importa. De qualquer forma, problemas estão à espreita do nosso garoto novamente, porque ele chegou aqui hoje sem a espada, e mesmo assim foi colocado na prova de esgrima. Isso o faz questionar a legitimidade do sistema. A professora Ariel continua, afirmando hilariamente que atribuiu uma prova a cada aluno com base na aparência. Eu sei que ela deveria ser perspicaz ou algo assim, mas é engraçado como um minuto atrás ela estava falando sobre discriminação e então continua dizendo isso. Ariel não se importa em corrigir detalhes do curso caso tenha errado. Até os examinandos acham impossível atribuir um curso com base apenas na visão, especialmente quando há tantos deles. Eles suspeitam fortemente que a academia os tenha investigado antes, e é por isso que sabem. A possibilidade de magia de leitura de mentes também surge. A professora Ariel não aborda nenhuma das preocupações deles. Tudo o que ela percebe é que ninguém está reclamando do curso designado. Então ela decide revelar o calendário de provas de todos. Os detalhes são impressos no bilhete imediatamente. Gray está nervoso, pois sua prova está marcada para o primeiro dia, o que não lhe dá tempo de curar o braço. A Ariel revela que a prova será realizada apenas uma vez e decidirá tudo. Se um candidato se atrasar, a única solução será a desclassificação imediata. Ela também os lembra de que seus horários são rígidos e não serão manipulados ou contestados mediante solicitação. São más notícias para Gray, que está lutando contra sua recuperação. Ele implora para que seu corpo faça um milagre e o cure amanhã. Chega o dia seguinte e veja só, o braço do coitado nem sarou um pouco. Ele não tem escolha a não ser fazer o exame nessas condições. O número de candidato de Gray é chamado e ele se adianta, frustrado. Ele tenta se acalmar, tentando se manter otimista em relação à situação. Avaliando o braço esquerdo, ele não parece ter problemas e também consegue mover o braço direito se fizer força suficiente. Sua estratégia atual é observar atentamente os movimentos do examinador e descobrir uma estratégia vencedora a partir disso. Ele está assistindo a uma partida entre um candidato e um examinador. O candidato corre às cegas para atacar, mas ao final do ataque, o examinador permanece imperturbável e casualmente parado, aguardando seu próximo movimento. O candidato arrasta a espada para mais um golpe, mas mesmo esse golpe é inútil. Ele é bloqueado, e não só isso, o examinador desvia sua lâmina antes de mandá-lo pelos ares com um golpe final. Com o corpo dele atingindo o chão, o examinador conclui o resultado do exame, instruindo-o a sair do local. Vocês podem estar pensando que talvez Gray tenha encontrado algo, mas a parte hilária é como esse homem literalmente desiste e aceita que está prestes a levar uma surra. Seu número é chamado para entrar na arena. Gray reflete sobre suas chances, percebendo que claramente não pode vencer um examinador que aniquilou um candidato ainda maior do que ele. Dentro da arena, nosso garoto tem a liberdade de dar o primeiro passo. Apesar disso, ele entende perfeitamente que esta batalha será unilateral. Mesmo assim, ele precisa causar alguma impressão. A luta começa com Gray correndo para atacar. Ele se lembra do conselho de seu mestre, que lhe disse para usar todo o corpo para desferir um golpe potente, em vez de usar apenas os braços. Canalizando o conselho dela para o movimento, ele pensa que a única maneira de lidar com a perda do braço direito é usar os outros músculos. E então ele desfere o primeiro golpe, do qual o examinador se esquiva facilmente. Mesmo agora, Gray se vê lutando para lutar em seu estilo habitual. Afinal, mesmo tentando compensar o dano sofrido pelo braço direito, isso não muda o fato de que ele está em grande desvantagem. O examinador revida tentando derrubá-lo, mas, para espanto de Gray, a espada se move devagar demais. É como se ele pudesse ler sua trajetória sem precisar se apressar. Então,
Então, nosso garoto consegue bloquear o ataque com sucesso, ainda sentindo o peso da força do examinador por trás do ataque. Ao mesmo tempo, ele julga que a técnica da examinadora não é tão refinada quanto a de Saria. Portanto, se ele pudesse concentrar nas técnicas que aprendeu com ela, há uma chance de conseguir explorar uma oportunidade e abrir uma brecha. Com essa estratégia em mente, Gray avança com força total na tentativa de dominar a instrutora. E o instrutor está sendo empurrado para trás. Sua velocidade é sua própria ruína. Gray se vê ganhando confiança, percebendo que pode facilmente derrotar o examinador. As palavras de seu mestre passam por sua mente novamente. Suas lâminas se chocam mais uma vez, mas Gray subjuga seu oponente com um desvio completo, pronto para encerrar a batalha com sua nova confiança. Gray continuou seu ataque implacável, enquanto o instrutor se esforçava ao máximo para controlar o ritmo. Embora nosso garoto tenha percebido a técnica do oponente, neutralizá-la com uma desvantagem ainda é uma tarefa difícil. Ele explorou a diferença de velocidade e desferiu um golpe direto, mas acabou sendo curvado. A diferença de força bruta era simplesmente grande demais. Quebrar a postura do instrutor é mais fácil na teoria do que na prática, ainda mais com uma só mão. Dito isso, a agressividade de Gray estava tornando os movimentos do nerd cada vez mais bruscos. Seria um pouco arriscado, mas ele pode abusar da sorte. Com um plano claro em mente, Gray deixou o instrutor empurrá-lo para a beira do palco, expondo uma enorme brecha na defesa. Como esperado, os óculos morderam a isca e partiram para o golpe final. O instrutor caiu no truque mais velho do mundo. Ele desferiu um golpe amplo e aberto, como Gray previra. O jovem guerreiro ajustou sua postura e deixou o golpe vir. Nada é mais capaz de expor uma brecha do que um empurrão imprudente e ganancioso. Um golpe forte e previsível era exatamente o que ele precisava para usar sua vantagem de velocidade. Em um instante, ele atingiu o flanco vulnerável do instrutor. Não importa quão grande seja a diferença de força, não há como se defender de um golpe violento por trás. A milissegundos de empunhar sua espada para a vitória, o árbitro interveio para sinalizar o fim da luta. Gray se conteve e abaixou sua lâmina. A luta acabou, mas pareceu um pouco curta demais. Com o tempo limite para o exame esgotado, o árbitro anunciou o resultado da luta como empate. O jovem range os dentes, frustrado. Ele foi reprovado. Depois de todo o trabalho duro que fez, ele não conseguiu. Segurou sua lâmina de confiança com força por um momento antes de afrouxá-la. Gray se afastou do palco e aceitou o resultado com elegância. Ele fez o seu melhor. Se não consegue nem vencer um instrutor, com ou sem lesão, seus objetivos ambiciosos estão mais distantes do que ele esperava. Olhando pelo lado positivo, seu braço deve estar curado no ano que vem, para que ele possa estar 100% preparado para a repetição do vestibular. Independentemente do resultado, esta foi uma experiência valiosa e digna de gratidão. Já se passou uma semana desde que Gray quase venceu o cara dos óculos. Hoje, o corpo docente da World Union Academy se reuniu na sala de reuniões 53 para discutir os resultados do vestibular. O vovô de cabelos brancos iniciou a reunião, permitindo que seus colegas expressassem livremente suas opiniões sobre a turma deste ano. Imediatamente, murmúrios de reclamações tomaram conta da sala. Para este ano, eles criaram um método para que todos os professores observassem as provas juntos. Era bastante ineficiente e tedioso. É claro que alguns gostaram do formato. Afinal, eles não podem se dar ao luxo de ignorar um talento promissor apenas por uma questão de conveniência para o corpo docente. O avô desviou a discussão do sistema de exames para os alunos esperançosos. Começando pelo curso de esgrima, ele invocou gravações mágicas de cada candidato para avaliar aqueles que passaram pela última vez. Naturalmente, aqueles que venceram o examinador foram aprovados. Aqueles que não conseguiram realizar a tarefa serão avaliados com base nas qualidades demonstradas e na forma como resistiram durante os 15 minutos de confronto. Além daqueles que se esforçaram muito com o instrutor, eles reduziram os candidatos de destaque aos números 5, 217 e 753. Todos concordaram em traçar o limite apenas com esses três. Se eles adicionassem mais talentos inferiores, essas pobres crianças não conseguiriam acompanhar as aulas. Ninguém se opôs à linha traçada, então os candidatos aprovados para o curso de esgrima foram confirmados e confirmados. Ou pelo menos era o que se esperava, até que uma voz brincalhona trouxe à tona o candidato número 513, Gray Lee. Veio de ninguém menos que o enigmático professor Ariel, de cabelos ruivos. Como ela mencionou um número desconhecido, os outros professores abriram a filmagem. Tiveram que admitir que, com mais um segundo, o jovem provavelmente teria vencido, mas ele se baseou em armadilhas. Só para vencer um examinador, a academia poderia ser difícil demais para o sujeito. Aqueles com olhos treinados para esgrima puderam perceber a técnica sólida, a falta de potência e a clara incompatibilidade do início ao fim. Em conclusão, os professores do curso de esgrima descartaram a ideia de aceitar o candidato 513 na academia. Enquanto zombavam das falhas do garoto, a professora Ariel olhava para seus colegas como se fossem uns idiotas. Todos naquela sala assistiram à filmagem, mas ninguém percebeu o que ela fez. Se todos são tão cegos, talvez o formato do exame seja
seja mesmo uma perda de tempo. No dia seguinte à deliberação final, os candidatos foram chamados de volta à praça da cidade. Eles tinham a tarefa de se reunir às 11 da manhã. A tensão era grande e todos esperavam obter a tão cobiçada aceitação. Finalmente chegou a hora. Um representante da academia anunciou em voz alta que 6 candidatos haviam passado no curso de esgrima. Todos seguraram seus bilhetes e rezaram para serem um dos 6. Os primeiros a serem chamados foram os candidatos 5 e 217, e imediatamente seus papéis foram queimados até virarem cinzas. Em seguida vieram os candidatos 432, 615, 753 e 925. Só isso. De centenas, apenas 6 tinham qualificação suficiente para serem aceitos no instituto de treinamento mais prestigiado do mundo. Gray chegou hoje com um pouco de esperança, mas foi completamente arrasado pela realidade de que talvez não fosse bom o suficiente. Os candidatos aprovados foram instruídos a cruzar a ponte e concluir o processo de matrícula até o final do dia. Os aprovados estavam naturalmente eufóricos e animados para ingressar na vida de elite. Os que fracassaram olharam para baixo, decepcionados, chafurdando em seu fracasso. Com o curso de esgrima concluído, o representante anunciou surpreendentemente que um candidato havia sido selecionado pela admissão especial do Olho Divino. Claro, era ninguém menos que o candidato número 513, o maldito Lee Cinzento. Seu pedaço de papel queimava com uma tonalidade diferente dos anteriores. A chama azul brilhante inevitavelmente atraiu a atenção de todos. Justo quando ele pensava que teria que treinar e se recuperar da lesão por mais um ano, Gray recebeu uma autorização. Outros candidatos ao seu redor riram ironicamente ao ouvir a menção à admissão especial do Olho Divino. Gray não tinha ideia no que estava se metendo. Era a primeira vez que ouvia falar desse negócio do Olho Divino. Quase todo mundo encara isso como uma confissão descabida, apenas uma maneira de atrair alguém indigno para uma porta dos fundos. Um sinal do declínio da Academia da União Mundial. Ao ouvir a conversa mordaz ao seu redor, Gray não gostou de ser chamado de aluno clandestino. Ele se perguntava como fora selecionado se não tinha nenhuma conexão relevante. Seu mestre não poderia ter esse tipo de influência na academia, enquanto os reprovados zombavam do único sujeito admitido pelo Olho Divino, um velho eremita careca os repreendia por desrespeitarem uma tradição de longa data. Na visão do eremita careca, essa admissão é uma categoria honrosa que produziu inúmeros heróis por mais de um século. Como esperado, os fracassados também zombaram do eremita por estar atrasado. Claro, o Olho Divino era aclamado como o berço dos heróis antigamente, mas não mais. Candidatos recentes ao Olho Divino incluem Amy White, Bella Albright, Lick Muller e Jacob Bloomfield. Esses 4 têm uma coisa em comum. Todos os veem como fracassos completos e absolutos, mas já ouvimos esses nomes. Num futuro próximo, Amy White se tornará a Santa da Espada, Bella Albright se tornará a Grande Sábia e Jacob Bloomfield assumirá o manto do Arqueiro Divino. Esses 3 alcançarão o ápice de sua arte como a principal força contra o Liquidador. Agora, o nome de Graylee será mencionado ao lado dessas lendas. Os que passaram foram recepcionados e receberam uniformes para trocar de roupa. A cerimônia de entrada começará em breve e os novatos devem se reunir na praça em frente à sede. Gray experimentou seu novo soro e serviu perfeitamente. Seu blazer preto com incrustações douradas e o brasão da academia estavam impecáveis. Ele passou de um sentimento de derrota para um sentimento de elegância ao lado de seus colegas de turma. Quando chegaram à praça, alguns dos novatos estavam confusos. Não havia nada lá dentro. A confusão foi dissipada quando um membro da equipe da academia correu em direção a eles com uma expressão de quem se desculpava. Ele explicou que houve um pequeno atraso na organização da cerimônia devido a uma confusão. Felizmente, não demorará muito para consertar isso. Para isso, os novatos precisam recuar um pouco mais para que a estrutura possa ser posicionada. Os novatos seguiram as instruções do membro da equipe e observaram com ceticismo. O Sr. Staff ajoelhou-se e começou a mexer no chão. Após um breve preparo, tocou o chão e ativou um enorme círculo mágico num piscar de olhos. Do nada, centenas de assentos dispostos em estilo coliseu emergiram do círculo mágico. Os novatos ficaram boquiabertos. Nunca tinham visto uma mágica daquela magnitude antes. Em apenas alguns segundos, a praça se transformou em uma arena de verdade, com assentos e um palco. O Sr. Staff pediu desculpas pelo atraso mais uma vez e instruiu os novatos a se sentarem onde quisessem. Ainda abalados pela absurda demonstração de magia, eles seguiram o exemplo. Alguns dos novatos mais experientes reconheceram o uso da magia de teletransporte para literalmente criar uma arena. Gray sentou-se silenciosamente na fileira do meio. Ele imaginou que aquela era a maneira da academia realizar uma cerimônia de entrada grandiosa perto do prédio da escola. Eles estavam basicamente exibindo o poder da Academia da União Mundial. Assim que todos se acomodaram, outros novatos comentaram que o número de assentos era um pouco excessivo. Havia apenas 30 presentes, mas havia centenas de assentos. Bem, isso porque, como o nome da World Union Academy sugere, este instituto reúne os melhores do
do mundo inteiro. Se você olhar para o céu, verá o que isso realmente significa. Dezenas de dirigíveis e carruagens de dragão sobrevoavam o céu, cobrindo o sol. Olhando para cima, Gray reconheceu o maior dirigível mágico como sendo o Strato Queen. Ele já embarcou nessa fera imponente quando era bucha de canhão do esquadrão de subjugação dos liquidadores. Ela realmente faz jus à sua reputação. Trazer algo tão imponente para uma cerimônia de entrada simples é só mais uma maneira de impressionar os novatos. A Academia da União Mundial sabe como ostentar seu poder. Assim que todos os navios aterrissaram em segurança, os alunos que passaram no rigoroso exame de admissão em seus cantos do mundo saíram. Eles ocuparam os assentos restantes, preenchendo as arquibancadas. Com todos reunidos, era hora de começar. O membro da equipe que inaugurou a arena sinalizou o início do resto de suas vidas. Depois de todas as demonstrações ostensivas de influência, o exame de admissão prosseguiu com um breve discurso, cortesia do diretor. Gray estava se sentindo um pouco entediado em sua cadeira. Mesmo entrando na academia mais prestigiada do mundo, toda aquela cerimônia parecia apenas mais uma reunião tediosa. Em seguida, o diretor chamou os melhores alunos de cada curso ao pódio. O sujeito sentado ao lado de Gray se levantou. O nome do loiro é Leonhardt, o melhor aluno do curso de esgrima. Enquanto ele descia as escadas confiantemente, fofocas sobre seu incrível feito de derrotar o examinador em um instante começaram a se espalhar. Alguns até dizem que este novato já é tão bom quanto qualquer um dos professores em esgrima. Leonhardt Appius parece um espião encarregado de formar uma família falsa com um assassino e uma garotinha que lê mentes. Gray não ficou impressionado, apenas um pouco curioso. Antes de iniciar seu discurso, Leonhardt confirmou que tinha permissão para falar livremente, com sinceridade. Assim que recebeu o sinal verde, voltou-se para os colegas novatos com um olhar penetrante. Iniciou seu discurso apresentando uma queixa formal à academia. Em primeiro lugar, ele parabenizou seus colegas que foram admitidos da maneira correta. Ele considera uma grande honra estar entre os melhores da geração atual. Leonhardt espera que todos se formem como pessoas capazes de fazer contribuições significativas para o mundo. Para isso, eles precisam trabalhar juntos. Ele anseia pelo dia em que ele e seus colegas se destacarão como orgulhosos alunos da prestigiosa Academia da União Mundial. Dito isso, ele ressaltou que havia alguém entre nós. Alguém que não merece estar nesta praça. Ele dirigiu a acusação diretamente à professora Ariel, que supervisiona as admissões especiais do Olho Divino. Ela ficou bastante chocada ao ser repreendida por uma caloura no primeiro dia de aula. A professora Ariel afirmou que todos os alunos aqui passaram no rigoroso exame. Eles podem não ser tão dominantes quanto Leonhardt, mas mostraram que pertencem por direito. Curiosa e fascinada, ela perguntou ao novato arrogante por que ele estava latindo como um pirralho, sem rodeios. Leonhardt mencionou francamente o candidato misterioso que foi admitido por meio de um sistema obsoleto e secreto. Como todos os outros, ele vê a admissão especial do Olho Divino apenas como uma maneira de introduzir alunos subqualificados na academia. Leonhardt rugiu que o aluno especialmente admitido deveria simplesmente aparecer, devolver o uniforme honroso e ir embora envergonhado. Suas palavras e determinação pareciam comover os outros novatos. Enquanto isso, o que estava sendo destacado tentava não se destacar. Felizmente, aquele superdotado e hostil não conhece o rosto de Gray. Se ele simplesmente ficar em silêncio, não vai se meter em encrenca, certo? A professora Ariel teve que intervir e quebrar a tensão, elogiando a turma deste ano pela animação. Recusando-se a recuar, Leonhardt reforçou sua opinião sobre a admissão de alunos em um curso ultrapassado. Um pouco irritada com a loira, a professora Ariel perguntou ameaçadoramente se ele tinha certeza de que conseguiria vencer o aluno que ela havia selecionado para o seu curso. Leon teve que recuar alguns passos ao sentir a pressão do enigmático professor. Tentou gaguejar uma resposta, mas não conseguiu. Rangendo os dentes e se recompondo, Leonhardt respondeu confiantemente que conseguiria dar uma surra naquele aluno despreparado. A Ariel já esperava por tal resposta. Ela gosta de garotos com atitude, então propôs uma aposta. Ela colocaria seu emprego em risco e o futuro daquele garoto naquela academia em jogo. Gray não gostou nem um pouco do som dessa aposta. Leonhardt perguntou se essa aposta seria uma briga direta com o garoto da admissão especial, mas o professor Ariel não faria uma coisa tão chata e grosseira. Ela também tem certeza de que se o filho se esforçar ao máximo, o pequeno Leon acabará morto em uma vala. Como educadora, ela não pode colocar a vida de um aluno promissor em risco. Suas palavras cortam o orgulho de Leonhardt como uma faca quente na manteiga. Se ela estava tentando induzi-lo a fazer uma aposta, certamente funcionou. A professora Ariel propôs que fizessem a aposta sobre a subjugação de monstros. Dessa forma, seria um pouco mais seguro para todos os envolvidos. Além disso, ela sabe que Leonhardt se destaca mais em lutar contra monstros do que contra humanos. Os detalhes são simples. Ambos os participantes devem matar os monstros que ela escolher como alvos. A cada rodada, o monstro-alvo aumenta de força. Quem desistir primeiro e não conseguir subjugar o alvo, perde. Se o seu filho perder, ela se aposentará alegremente de sua respeitada posição de professora e ela expulsará todos os alunos
alunos especiais sob seus cuidados. Mas se o pequeno leão perder, ele terá que fazer o que ela mandar. Sei que muitos de vocês aceitariam ser escravos de um professor ruivo num piscar de olhos. Antes de aceitar, Leonhardt perguntou qual seria o primeiro monstro-alvo. Embora esteja confiante de que pode lidar e executar qualquer oponente, ele prefere não se envolver em nenhuma situação estranha. Depois de um pouco de reflexão, ela sugeriu o primeiro alvo perfeito. Ela quer a cabeça de um general ogro em sua mesa. Se for fácil demais para o pequeno Leon, ela aumentaria a dificuldade com prazer, mas, com base na reação da multidão, não há necessidade disso. Enquanto todos consideravam suas exigências exageradas, Gray tentava entender por que ela escolheria um general ogro, mais especificamente um monstro que ele já havia matado. Leon, por outro lado, bateu com o punho no pódio. Ele argumentou veementemente que um general ogro não é um monstro que alguém possa subjugar sozinho. Vendo a loira protestar, ela diminuiu a dificuldade e definiu o período para o ano inteiro. O pequeno Leon ainda se recusava a participar. Ele argumentou que se alguém conseguisse matar sozinho um monstro de nível desastroso com apenas um ano de treinamento, as pessoas não sofreriam. Se quisessem levar essa aposta absurda adiante, essa mulherzinha exigia um alvo mais realista. Então, ele enfiou na cabeça que essa mulher esperta escolheu deliberadamente um monstro que ninguém pode derrotar para que pudessem encerrar a aposta sem um vencedor claro. Como ele não parava de reclamar, a professora Ariel cedeu e acrescentou mais uma condição à aposta. Se o resultado for empate, o pequeno leão vence. Em outras palavras, se o filho dela não conseguir derrotar o general ogro em um ano, ela renunciará de bom grado e expulsará todos os seus alunos especiais. Com todas as condições para dar a Leon a maior vantagem possível, ele parecerá um covarde se ainda assim se recusar. O falsificador Lloyd Forger precisa entender que está sendo manipulado, e o resultado já está decidido, mas ele foi levado pela manipulação do professor, forçado a aceitar uma aposta aparentemente incontestável. Para constar, ele perguntou se um ogro general enfraquecido ou ferido contaria. É óbvio que o monstro precisa estar em sua forma natural de luta. Para fechar o acordo, o olho sob o monóculo da professora brilhou enquanto sua magia formava um contrato. Cada detalhe foi listado e impresso no contrato mágico. Tudo o que o pequeno leão precisa fazer é assiná-lo, se estiver pronto, com todo o corpo docente e todos os outros calouros como testemunhas. Ele assinou voluntariamente o documento misterioso. Após finalizar o acordo, ele perguntou hesitante se o garoto admitido pela porta dos fundos poderia realmente vencer. O professor Ariel não se deu ao trabalho de lhe dar uma resposta direta. Os outros professores apenas observavam em seus assentos, aparentemente acostumados com as travessuras do velho guaxinim ruivo. Todos a veem como uma maga já ultrapassada, entediada e apenas fazendo coisas aleatórias por diversão. Em seu assento, Gray suspirou em derrota, quando a aposta que determinaria seu futuro foi oficializada fora de seu controle. Ele também notou que ela deliberadamente redigiu as estipulações para incluir o general ogro que ele matou no período. Esta aposta já estava feita desde o início. A professora Ariel enganou Leon e todos os outros, e Gray foi a única que viu. Ela joga sujo, claro, mas ter alguém assim ao seu lado é uma grande vantagem. Após o fiasco da aposta, a cerimônia de entrada foi concluída e os novatos foram encaminhados para a primeira aula, noções básicas de mágica. O professor responsável pela turma reconheceu que é um pouco surpreendente começar uma aula logo no primeiro dia de aula. Ele queria que seus alunos se acostumassem com esse ritmo. Nesta academia, eles não podem se dar ao luxo de desperdiçar um único dia. Hoje, eles começarão com o mais básico dos fundamentos, a simples utilização da magia. Dentro do corpo humano, existe uma energia invisível chamada éter. É possível manipular os circuitos mágicos do corpo e acessar quantidades incalculáveis de poder. Gray inicialmente temeu não conseguir acompanhar as aulas, mas esta primeira aula parecia administrável. Ele já tinha ouvido as mesmas explicações no treinamento de subjugação. No entanto, ele não teve sorte com sua designação de classe. De todas as aulas introdutórias de magia, ele acabou na mesma turma que Leonhardt Appius. Se as pessoas descobrirem que ele é o odiado aluno especial dos olhos divinos, ele pode dar adeus à sua peça. Enquanto estava perdido em pensamentos, o professor notou e o chamou a atenção por parecer entediado com a palestra. O professor se sentiu ofendido por um novato já estar desviando o olhar em menos de 5 minutos de seu curso introdutório. Gray imediatamente se desculpou por seu olhar perdido. Ainda assim, ele achou estranho que o professor o tivesse destacado, mesmo estando lá no fundo da sala de aula. O professor agravou a situação e exigiu uma demonstração do aluno distraído. Se ele parece entediado em uma aula introdutória, isso deve significar que ele sabe usar magia básica, certo? Gray não era fácil de intimidar. Respeitosamente, ele insistiu que era especialista em esgrima. Achava que não haveria problema se não pudesse usar magia. O professor latiu que, mesmo que se use uma espada em uma luta real, um lutador ainda precisa aprender o básico para se coordenar com um mago aliado. Aprender o básico da magia e compreender como ela se sente é o mínimo que um espadachim pode fazer. Naquele momento, Gray se lembrou de ter ouvido a mesma coisa nas palestras do acampamento
momento de treinamento. Nesse caso, a palestra de hoje poderia terminar com o mesmo feitiço. Para confirmar, ele perguntou se a aula de hoje visava aprender a simples, porém eficaz, bala de éter. Como sabia o nome, o professor presumiu que poderia usá-la. Gray agradeceu aos deuses pelo treinamento intensivo infernal que teve que enfrentar. Como seria uma boa oportunidade para uma demonstração de verdade, o professor decidiu fazer uma luta individual e chamou o melhor espadachim do ano, Leon, ao palco. O loiro se levantou alegremente e prestou homenagem ao professor. Dito isso, explicou que havia sido treinado em espadas e magia antes mesmo de começar a escola, então poderia ser um pouco arriscado para um normie enfrentá-lo. O professor afirmou que, independentemente da diferença de habilidade, as balas de éter não são letais, então não há necessidade de se conter. Além disso, ele revelou que Gray é o aluno do Olho Divino deste ano, sabendo o quanto o leão despreza o aluno secreto sem nome. Todos os alunos na sala de aula se voltaram para Gray, dedicando seu rosto às suas memórias. Isso foi uma armação desde o início. Ele não conseguia nem passar o dia sem ser flagrado por um professor. Aquele velhote revelou sua identidade deliberadamente, com más intenções. Ao saber que tinha a chance de atirar literalmente no cara que odeia, Leon aceitou prontamente ensinar as regras a um garoto de programa. Esta é uma oportunidade de mostrar a um forasteiro despreparado que tipo de lugar a Academia União Mundial realmente é. Com as veias saltando de raiva, ele exigiu que Gray se retirasse. Não era assim que o primeiro dia do nosso garoto deveria ser. No palco, eles ficaram de frente um para o outro enquanto o professor chato explicava as regras. Ele daria um sinal e ambos os lados atirariam balas de éter no oponente. Gray passou apenas alguns dias aprendendo magia básica no acampamento. Claro, o professor disse que as balas não são letais, mas isso não significa que não causariam dano. Assim que o sinal de partida foi dado, Leonhardt reuniu uma quantidade considerável de éter nas mãos, determinado a mostrar a diferença de força entre um aluno real e um falso. Empurrado para um canto e forçado a se proteger, Gray também reuniu e manipulou seu éter. Usando seu conhecimento prévio em uma tentativa desesperada, toda a sala de aula ficou em silêncio ao avistarem um enorme buraco negro ameaçando engolir uma minúscula bala. Leon e Gray ficaram estupefatos. Nenhum dos dois esperava por essa merda. Como esperado, a minúscula bala de éter foi completamente consumida pelo buraco negro furioso. O medo de Leon era evidente em seus olhos enquanto o feitiço, obviamente letal, se aproximava dele. Em pânico, o professor levantou a mão e tentou ao máximo impedir o pior cenário usando sua própria magia. Uma barreira dourada bloqueou o avanço aparentemente implacável da anômala bala de éter. Conseguiu neutralizar a maior parte da força que impulsionava o ataque, mas foi por muito pouco. Ele cometeu o erro de relaxar e a barreira dourada começou a apresentar rachaduras perigosas sob pressão. Eventualmente, o buraco negro da bala de éter atingiu seu limite e explodiu, estilhaçando a barreira mágica em 1 milhão de pequenos pontos de luz. O estrondo resultante lançou o auditório no caos. Os novatos fecharam os olhos e se prepararam para o impacto. Quanto ao alvo, o pequeno leão foi derrubado de bunda, gritando como um louco. Percebendo que havia errado, o professor correu imediatamente em direção à estrela em ascensão do curso de esgrima para se certificar de que estava tudo bem. Leon se recompôs, limpou a poeira e garantiu ao professor que estava bem. Após verificar o bem-estar do loiro, o professor voltou sua atenção para aquele que quase explodiu o lugar inteiro. Se a barreira não tivesse amortecido o impacto, aquela bala de éter anormal poderia ter matado Leon e ferido muitos. Mesmo entre os professores de magia veteranos, ninguém conseguia lançar uma bala de éter tão forte na academia. Ele queria desesperadamente saber o que o jovem havia feito para produzir um efeito tão destrutivo. O próprio Gray estava confuso. O que ele acabara de liberar era definitivamente de outro nível comparado ao ser fraco que seu oponente lançou. Será que o feitiço que ele aprendeu como parte do esquadrão de subjugação seria diferente daquele que ensinam na academia? Ele perguntou ao professor se havia cometido algum erro, mas o velho tinha quase certeza de que o que ele disparou era definitivamente uma bala de éter. A única diferença gritante era a qualidade do feitiço. O que Gray acabou de usar para turbinar o feitiço não era éter comum. Esse tamanho e poder só podem ser alcançados com o uso de éter supercomprimido. Nenhum dos novatos ouviu, muito menos entendeu, o termo. Éter supercomprimido é algo que até mesmo professores experientes têm dificuldade em produzir e estudar. No entanto, este aluno controverso o utilizou casualmente para reformar um feitiço básico. Ninguém nesta academia consegue reproduzir isso. Agora os alunos começam a sentir respeito e um pouco de medo pelo sujeito que foi admitido pelo Olho Divino. Eles também protestaram, alegando que Gray deveria ter sido matriculado no curso de magia. Pelo que ele se lembra, todos os feitiços aprendidos pelo esquadrão de subjugação eram exatamente iguais ao que ele acabara de usar. No grupo, Gray era um dos que não tinha aptidão para isso. Ainda se recusando a acreditar que estava usando algum tipo de éter turbinado, ele invocou outra bala de éter e insistiu que realizar algo assim era possível para qualquer um com prática suficiente.
Para sua confusão, o professor apenas riu como um louco em resposta. Gray não sabia o que fazer, então ficou parado, estupefato. O professor mudou completamente o tom de voz. No início da aula, ele estava descaradamente hostil. Agora ele está tentando recrutar o aluno especial para o curso de magia. Gray respeitosamente recusou o convite entusiasmado. Sempre lhe disseram que ele não tinha talento para magia, então não se imaginava entrando na área agora. O professor achou a recusa absurda. Se um jovem capaz de produzir éter supercomprimido por compressão não tem talento, então todos os outros deveriam simplesmente abandonar a magia. Ele chegou a apelidar Gray de um prodígio incomparável, até mesmo para os padrões da academia. Quem disse que o garoto não tinha talento para a magia devia estar fumando alguma substância ilegal. Os novatos assistiram a cena em silêncio. Viram como o professor Severo se transformou em uma pessoa completamente diferente enquanto tentava desesperadamente convencer Gray a se transferir para o departamento de magia. Da perspectiva dele, seria uma grande perda para o mundo se Gray não se dedicasse à magia. Que diabos? Seria um crime contra o arcano? Com toda essa lucidez vindo em sua direção, tudo o que o jovem pôde fazer foi rir do absurdo. Então, ele se lembrou de ter ouvido o termo técnica de compressão do éter uma vez. Era apenas mais um dia claro no acampamento, e uma das heroínas estava dando uma palestra. Ela relatou como, no passado, as pessoas não sabiam que a OD, também conhecida como força vital, existia. Devido a essa lacuna de conhecimento, era muito difícil conjurar magia de verdade. Era preciso comprimir continuamente o éter dentro do corpo para obter o efeito desejado por meio de um feitiço. Esse método primitivo acumula apenas uma pequena quantidade de OD. A professora Bella Albright, a grande sábia e a maga mais forte do futuro, achavam ridícula a forma como praticavam magia há apenas uma década. Gray perguntou ao professor se ele já tinha ouvido falar de OD. A pergunta deixou o velho perplexo. Ele não estava familiarizado com o termo. A julgar pela reação, parece que o mundo ainda não descobriu esse conceito mágico revolucionário neste momento. Se foi esse o caso, então o conhecimento básico que Gray aprendeu no esquadrão de subjugação pode ser considerado o conhecimento do futuro. Ele finalmente percebeu que precisava ter cuidado para não vazar esse tipo de informação. Pela última vez, recusou a incessante oferta de transferência para outro curso. Seu verdadeiro amor é a espada, então ele teria que passar. O professor suspirou, derrotado, e aceitou, impotente, a decisão do jovem de continuar com as lâminas. Mas também deixou um convite aberto a Gray para que ele mudasse de departamento sempre que quisesse. Sentindo uma dor de cabeça chegando, o jovem agradeceu, sem jeito, ao velho animado pela generosa oferta. Após a demonstração, os dois participantes foram convidados a retornar aos seus lugares. O professor prometeu nunca mais repreender Gray durante a aula. Na verdade, ele não se importaria se o garoto fosse embora caso se entediasse. O professor acredita que essas coisas de bebê são básicas demais para um prodígio como Gray. Gray desceu as escadas sob olhares hostis. Agora, ele sobe com a reverência do professor e de seus colegas. Enquanto isso, sua vítima ainda estava de pé no palco em ruínas, corando e sentindo seu coração de leão pulsar forte por Lord Gray. Ele não viu a cara de Lionheart lá embaixo, mas Gray certamente sentiu um arrepio na espinha. Após a primeira palestra, recebeu um bilhete pessoal da professora Ariel, pedindo para encontrá-lo em sua sala depois das aulas. Ele foi chamado praticamente do nada. Seria problemático se o velho professor Carlos estivesse por trás dessa convocação repentina. Depois de caminhar por alguns minutos, ele finalmente encontrou a porta do escritório com a marca do olho divino. Ele pretendia bater, mas a porta se abriu suavemente, deixando-o entrar. Tomando a porta destrancada como um convite, Gray entrou respeitosamente, proferindo cumprimentos respeitosos. Antes que pudesse terminar a frase, sentiu uma lâmina afiada vindo em sua direção. Os reflexos de Gray entraram em ação automaticamente quando ele sacou a espada para se defender. A pegada era um pouco incomum, mas funcionou perfeitamente. Ele conseguiu afastar o ataque furtivo e o agressor. Com o agressor afastado, Gray percebeu que desta vez agira puramente por instinto. Ele queria confrontar o agressor, mas era apenas uma jovem de cabelos azuis que não conseguia nem segurar a espada direito. Olhando mais de perto, Gray percebeu que conhecia aquela garota muito bem. Esta baixinha se tornará um pilar inabalável da humanidade e da esperança no futuro. A atenção de Gray foi então direcionada para a mesa nos fundos do escritório, e a mulher sentada nela elogiou sua resposta rápida. O professor Ariel ficou satisfeito em confirmar que seus olhos estavam no lugar certo quando avaliou o jovem no exame de admissão. Havia outros dois homens na sala, colegas professores de Ariel, que ainda estavam céticos em relação à nova adição ao olho divino. Eles avaliaram os movimentos de Bella como impecáveis, mas sua espada foi arrancada de sua mão com muita facilidade. Ao ouvir o nome, a memória da vida passada de Gray, da Maga Suprema, voltou à tona. Quem imaginaria que a feiticeira teria uma aparência tão pitoresca em sua juventude? Enquanto isso, Ariel pressiona seus colegas para que simplesmente admitam que estavam errados em vez de inventar desculpas. No final, os outros professores se ofereceram e entregaram o prêmio à colega viciada em jogos
anos de azar, observaram a troca de palavras na porta num piscar de olhos e tiveram que admitir que Gray estava ali por um motivo. Confuso e desconfortável, o jovem perguntou o que estava acontecendo e por que fora chamado. Ariel simplesmente explicou que eles estavam apostando se a novata conseguiria se defender de um ataque surpresa de Bella ou não. Graças a isso, ela ganhou um bom dinheiro hoje. Como agradecimento, ela doou parte do prêmio para sua nova aluna. Ele prontamente pegou a moeda e encontrou uma peça de ouro reluzente em sua mão. Uma única moeda de ouro equivale praticamente a uma pequena fortuna. Embora admitissem ter perdido a aposta, os outros professores também mencionaram um detalhe gritante que haviam deixado passar no vestibular. A partir daquela troca de palavras anterior, eles tiveram certeza de que o jovem evitou deliberadamente usar o braço dominante para se defender. Era quase como se ele estivesse tentando proteger um braço imóvel. A explicação mais provável para essa peculiaridade seria uma lesão. Mas, em vez de uma lesão física aparente nos músculos que qualquer professor perceberia, esse garoto sofre de um ferimento mais profundo. Um simples ferimento não deixaria alguém tenso em uma emboscada tão hostil e incomum. Gray ficou surpreso que os professores tivessem deduzido tantos detalhes corretamente, apenas observando-o sacar a lâmina para se defender. Bem, eles são educadores na instituição educacional de maior prestígio por um motivo. Embora tenham sido mais lentos em perceber em comparação com Ariel, ainda assim, inferiram uma imagem clara. Dito isso, Ariel mandou seus colegas embora agora que tinha o dinheiro deles. Eles perderam uma descoberta rara e ela não vai entregar a Gray. Por enquanto, os professores admitiriam de bom grado que o garoto tem potencial. Mas se essa ferida não cicatrizar e continuar a infeccionar, Gray continuará sendo o cara que não atingiu os padrões da academia, mas foi aceito mesmo assim. Ele não gostou nem um pouco do corte ameaçador na língua daquele professor. Quando os professores céticos deixaram a sala, apenas Ariel e seus alunos permaneceram lá dentro. Com os incômodos resolvidos, é hora de começar a verdadeira agenda desta convocação. Ela ligou para ele hoje para discutir o tema da magia. Depois de servir um chá aromático, a professora Ariel reiterou o que ouvira acontecer na aula do professor Carlos. Ela descobriu isso pelo próprio homem. Aquele idiota persistente invadiu sua sala, exigindo a transferência do novato para o curso de magia. Ela obviamente recusou um pedido tão ridículo. Aos seus olhos perscrutadores, Gray se tornaria uma fera muito mais assustadora, empunhando uma espada em vez de magia. Ao tirar o monóculo para explicar o que queria dizer com aquilo, Gray ficou perplexa. O professor Ariel não vê nenhum sinal de gênio em compressão mágica. Ele nem sequer demonstra ter praticado magia em um nível mais profundo. Gray sentiu-se um pouco inquieta depois de ser escaneada e lida como um livro aberto por aquele olhar bizarro. Ver a mentira dele seria totalmente inútil naquela situação. Gray admitiu que tudo o que ela especulava estava correto. Curiosa, ela gentilmente perguntou se ele estaria disposto a compartilhar o truque usado para conjurar aquela bala de éter de buraco negro. Ela prometeu total discrição e uma recompensa em troca daquela informação valiosa. Ela realmente queria saber sobre esse conceito promissor pelo bem de Bella. Enquanto tomava chá, Gray quase perdeu a língua e chamou a jovem Bella pelo seu futuro título. O professor Ariel chamou a jovem de gênio puro quando se trata de teoria mágica, sem os meios para manejar o que pode teorizar. Por alguma razão desconhecida, ela não tem capacidade para usar a compressão de éter, muito menos a mítica supercompressão. Com base em algumas informações vagas do futuro, ele sabia que Bella Albright havia se desenvolvido tardiamente. Sua falta de talento na área prática devia ser o motivo. Ariel marcou esse encontro depois de ouvir sobre a bala de éter supercomprimido que quase matou Leon. Se houvesse uma maneira de usar éter supercomprimido sem o ato ineficiente de compressão interna, seria uma virada de jogo. A professora Ariel está desesperada por soluções. Ela não quer que uma de suas alunas seja enviada ao professor Bradley. Todos no futuro conheceriam esse nome maldito. É impossível não conhecer um bastardo de primeira classe extremamente infame. Ele conduziu inúmeros experimentos humanos independentes para avançar em sua área, assassinando muitos no processo. Além disso, ele causaria desastres mágicos cataclísmicos que ceifariam a vida de dezenas de milhares. O professor Bradley é o pior criminoso mágico da história. Nesta era, o terrorista mágico assassino em massa e perturbado ainda não foi capturado. Se Bella não conseguir criar éter supercomprimido até o final do ano, ela será enviada ao professor perturbado para passar por uma cirurgia de alto risco. Qualquer pessoa com bom senso consideraria isso uma má ideia. A professora Ariel concorda plenamente. Embora a cirurgia tenha o pretexto de aprimorar habilidades mágicas, trata-se apenas de uma descarada experimentação humana sem nenhuma certeza. Ainda não foi tornado público, mas ela já está ouvindo rumores sobre os crimes desumanos do lunático. Algumas vítimas morreram enquanto outras ficaram destruídas e sem esperança. Bella interrompeu que, embora fosse perigoso e assustador, ela seria expulsa até o final do ano se não obtivesse nenhum resultado. Com toda a honestidade, a professora Ariel preferia que sua garota abandonasse a magia e a academia de vez do que aquele pervertido mexer com o corpo de Bella. Gray ponderou em silêncio. Ele possui teorias mágicas que ainda não existem. Se ele compartilhar algo
algo tão drástico, o curso da história mudará completamente. Ele observou a jovem Bella cerrando os punhos de frustração e medo. Gray se lembrou de seus últimos momentos diante do liquidador. Aquela frustração, aquele medo e aquela desesperança lhe eram familiares demais. Ele era apenas bucha de canhão, treinado para cair com um único tiro. Um espectador impotente enquanto os heróis que deveriam salvar o mundo eram fatiados como carne fresca. Sabendo que o futuro o aguardava, se não tomasse alguma atitude, por que não mudaria o curso da história? Aquele inferno que as pessoas chamam de futuro está muito melhor se tivesse mudado. Quando terminou o chá, ele concordou em tentar ensinar Bella da melhor maneira possível. Em breve, ela estará usando o éter super comprimido. Após a reunião, os três se dirigiram para a arena enquanto o sol começava a se pôr. Gray pegou o quadro negro e se esforçou ao máximo para articular o que aprendera nas palestras do treinamento. Depois de reunir tudo o que conseguia lembrar, ele pediu às meninas que guardassem essa informação privilegiada entre si. Vazamentos de informações não seriam um problema, já que o professor havia redigido um contrato mágico com antecedência. Aqueles que quebrassem o contrato morreriam. Depois de explicar tudo, Gray perguntou o que achavam da teoria. Só o fato de aprender sobre o conceito de ID já era o suficiente para deixar o professor Ariel perplexo, mas o conhecimento sobre magia que ele revelou é ainda mais absurdo. Bella elogiou a explicação dele, considerando-a breve, porém bem organizada. Ela sentiu como se estivesse ouvindo uma palestra sobre magia de centenas de anos no futuro. Com Bella simplesmente ouvindo e absorvendo as informações, a história da magia havia avançado 100 anos naquela sala. Ela continuou falando sobre o avanço da magia em um século, mas o próprio Gray aprendeu todos esses conceitos básicos com a feiticeira adulta apenas 10 anos depois. É uma prova de sua genialidade. Havia muita informação que nem mesmo a professora Ariel conseguiu avaliar e compreender adequadamente, então ela se submeteu à sua pequena prodígio da magia. Segundo a estimativa aproximada de Bella, há uma boa chance de que a teoria seja sólida. Nenhum dos conceitos contradiz a atual teoria mágica que rege o mundo, mas a maneira mais rápida de descobrir com certeza é testá-la. Foi por isso que eles ocuparam a arena em primeiro lugar. Se a teoria for verdadeira, o feitiço que Bella preparou rapidamente deve funcionar. Segurando um cajado nas duas mãos, ela depositou sua confiança nos ensinamentos de Gray e liberou todo o seu poder. Isso não parece nada bom? Se ele se lembra corretamente, há rumores de que a força de Bella Albright é capaz de incendiar uma cidade inteira em um instante. Ela é praticamente uma arma de destruição em massa. Além disso, ela era famosa por não ter controle sobre sua poderosa magia. Hoje deve ser o dia em que ele testemunhará aquela lendária demonstração de domínio. Até Bella ficou chocada ao ver o que ela acabara de fazer. Uma gigantesca labareda de fogo escaldante disparou e escapou do meio da arena em direção às nuvens. Gray tentou alertá-la contra essa ideia imprudente, mas era tarde demais. O pilar de chamas erguia-se imponente, com o jovem mago em sua base, segurando um imponente círculo mágico. Esse poder avassalador representava o ápice da magia em sua vida passada. Se Bella não tivesse assumido o controle do feitiço uma fração de segundo antes, ele teria sido engolido pelas chamas. Aquela sutil manipulação elemental literalmente salvou sua vida. Ignorando o medo dos outros, Bella estava radiante de alegria. Ela finalmente conseguiu. Ela preencheu a lacuna entre seus talentos teóricos e práticos. Esforçando-se ainda mais, ela começou a domar o pilar flamejante, moldando-o na forma de um dragão feroz e rugidor. Pela primeira vez na vida, ela achou a magia divertida. Ela se deixou levar pelo momento e rapidamente se apagou. O fogo se apagou e ela sentiu a desvantagem do teste imediatamente. À medida que suas reservas de éter se esgotavam, suas pernas cederam e ela perdeu a consciência. O cajado caiu no chão, assim como seu corpo. Preocupado, Gray correu até a garota inconsciente, enquanto o professor lhe dizia para se acalmar. Esse colapso foi um caso clássico de esgotamento de éter. Tudo o que Bella precisa é de um pouco de descanso, e ela estará 100% recuperada em pouco tempo. Ouvir isso acalmou as preocupações de Gray. Mesmo assim, até Ariel ficou impressionada com a maravilhosa demonstração de talento mágico da jovem. Ela talvez fosse a única pessoa capaz de criar magia dessa magnitude depois de aprender um novo conceito. Completamente desligada, a maga cochilando murmurou que não era ela quem era incrível, mas a teoria. Gray deu a ela a ferramenta para criar facilmente seu próprio éter super comprimido. Bem, era uma ferramenta que ela deveria desenvolver no futuro. A Ariel suspirou aliviada. Bella não precisa mais daquela cirurgia obscura feita por aquele criminoso arcano. Ela mesma amaldiçoaria Bradley com prazer. O professor ficou feliz em ver o jovem mago evitar um caminho desastroso. Ela está especialmente feliz por não ter perdido o controle mágico por causa de algum experimento não autorizado. Embora as cirurgias especiais de Bradley comprovadamente aumentem a potência mágica, elas prejudicam o controle. Exatamente como isso funciona é um mistério, mas é altamente provável que o lunático tenha encontrado uma maneira de quebrar a força ou limitador de uma pessoa. Agora faz sentido porque a feiticeira do mundo passado era considerada uma arma de destruição em
massa descontrolada. De qualquer forma, o enorme progresso de hoje não teria sido possível sem a ajuda de Gray. Os termos do contrato deles foram cumpridos. É a vez da professora cumprir suas obrigações listadas no papel mágico. Primeiro, ela prometeu fazer algo com o braço dele. Há um feitiço em seu repertório que pode ajudar. Estendendo a mão, ela convocou inúmeras borboletas translúcidas, feitas de éter puro. Elas voaram por toda a arena enquanto ela tocava suavemente a mão de sua aluna. Ao contato, o éter ao redor da área girou e se agitou, fundindo-se no ponto de conexão. Por alguns segundos, Gray aceitou o toque curativo abertamente. Depois, tentou apertar a mão machucada e sentiu uma diferença drástica no conforto em comparação com antes. Finalmente, ele consegue mover a mão dominante novamente. Foi uma grande melhora. Com um ânimo elevado, ele agradeceu de todo o coração à professora por resolver um dos seus maiores problemas. Nem mesmo uma poção mágica de cura poderia curar seu ferimento misterioso, mas o toque suave dela resolveu o problema. Ela se gabou de que sua magia de restauração de nervos nem deveria ser mencionada no mesmo nível de poções mágicas de cura comuns. Antes que se empolgassem, ela queria ter certeza de que ele estava realmente 100% recuperado. Para testar isso, Gray precisaria tentar brandir uma espada para descobrir. Pela primeira vez em muito tempo, ele tocou o cabo da lâmina com a mão dominante, deu um rápido saque e golpeou a espada casualmente. Imediatamente notou algo alarmante, apesar da suposta recuperação total do braço. Para confirmar, ele abaixou a postura e repetiu os movimentos da esgrima para ver como era. Para seu desânimo, seu braço direito não parece se mover com a mesma fluidez de antes. O professor Ariel esperava que algo assim acontecesse. Ela pode ter restaurado os nervos ao seu estado perfeito, mas sua magia não pode curar as feridas na alma do jovem. Ouvi-la mencionar a alma deixou Gray confuso. Embora o conhecimento mágico atual não tenha provado a existência da alma humana, Ariel acredita firmemente que ela existe. Afinal, ela consegue enxergar com aquele olho especial. Escondido sob aquele monóculo brilhante, há um olho que tudo vê, capaz de enxergar através de tudo. Agora, ela consegue ver a alma de Gray se curando lentamente com o tempo. Ela teorizou que, desde que ele não se esforçasse demais, se recuperaria naturalmente. Ele perguntou inocentemente se praticar esgrima contaria como esforço excessivo. O professor respondeu que não, ele consegue treinar normalmente. Em vez disso, ela perguntou que tipo de esgrima ele praticava que pudesse prejudicar tanto a alma de alguém. Por outro lado, esgrima que usa a alma como combustível não é uma ideia nova. Na verdade, ela conhece alguém que tem a mesma capacidade. Amy White é outra aluna do curso especial de admissão do Olho Divino. Ela imaginou que deveria haver alguma conexão entre essas duas alunas. Gray ficou abalado e confuso sobre por que o professor Ariel pensaria daquela forma. Ele nem sequer encontrou o futuro santo da espada nesta linha do tempo. Ariel presumiu que Gray conhecia Amy com base na maneira como ele empunhava sua espada. Dá a impressão de que ele aprendeu com aquele nerd da espada. Pensando bem, o professor notou algumas pequenas diferenças. Parecia que a pessoa com quem ele aprendeu a esgrima era uma versão muito mais habilidosa da pequena Amy. Ela estima que, em poucos anos, Amy será tão habilidosa quanto o mestre de Gray. Sua capacidade de dedução é assustadora demais. Seus olhos conseguem enxergar os mínimos detalhes, e ela consegue interpretá-los com maestria. Gray afirmou que aprendeu a empunhar uma espada no dojo de sua cidade natal, o que tecnicamente não é mentira. Por enquanto, ele precisa mudar de assunto, ou corre o risco de revelar seus segredos. Voltando ao assunto de almas danificadas e esgrima, técnicas comuns não conseguem conectar esses dois conceitos intangíveis. Para começar, ela sabe muito bem que Gray tem um movimento secreto que pode derrotar um general ogro, um exército ogro e tudo ao redor com um único golpe. Ela já tinha feito a lição de casa. Graças à façanha absurda de Gray, a aposta que ela propôs ao pequeno Leon na cerimônia de entrada foi um ganho fácil. Ariel viu alguns dos restos mortais deixados no local e os achou simplesmente magníficos. Nem mesmo a magia de corte mais sofisticada conseguiria atingir tal nível de precisão e letalidade. Aquele poder misterioso dentro de Gray, seja lá o que for, causou a ferida em sua alma. Ela pode ver com os próprios olhos. Ariel consegue perscrutar a alma dele e ver o poder vazando por uma porta acorrentada. Ouvi-la dizer isso o tornou um crente. A porta acorrentada é a imagem que ele não parava de imaginar. Isso não é algo que se possa descobrir por palpite. Essa mulher é a cara dela. Dito isso, Ariel já tinha visto um poder semelhante ao de Gray antes. Embora não fosse uma cópia exata, eles tinham uma vibe muito parecida. Curioso, ele perguntou se havia outras pessoas com poderes misteriosos semelhantes aos dele. Ela conhece alguém que se encaixa na descrição, mas não tem 100% de certeza se é humano ou não. A professora Ariel o chamou de liquidador, o mesmo liquidador que inaugurou o fim do mundo. Pela reação dele, ela percebeu que o garoto já tinha ouvido falar deles de uma forma ou de outra. A mente de Gray estava confusa. Por que o liquidador está sendo mencionado tão cedo na linha do tempo? O professor sensual não esperava que o jovem conhecesse um ser tão esotérico, mas pensando bem, ele conhece algum tipo de teoria mágica futurista.
Então não é uma surpresa tão grande. Gray sentiu-se um pouco constrangido ao ser creditado com a teoria revolucionária, quando simplesmente reiterou o que aprendera com o verdadeiro gênio. Curioso, Ariel o pressionou sobre o quanto ele sabia sobre o chamado liquidador. Honestamente, ele não sabe muito, mas tem certeza de que o liquidador é uma ameaça extremamente perigosa para a humanidade. Essa criatura precisa ser detida antes que possa acumular mais poder, algo que precisa ser destruído a qualquer custo. Ariel achou a postura dele um pouco extrema, mas concordou que o liquidador representa algum perigo. Mesmo assim, Balian Bradley parece decidido a continuar seus experimentos com o assunto. Parece que o futuro cataclismo do apocalipse está de alguma forma relacionado ao infame terrorista mágico. Pelo que Ariel sabe, o liquidador é o próprio ser que Balian Bradley está tentando invocar. Isso era novidade para Gray. Ninguém jamais lhe contou a origem do inimigo da humanidade. Pensando bem, a academia, na última linha do tempo, serviu como um ponto central da história. Os superiores agiram como se soubessem exatamente onde o liquidador apareceria. Há uma grande possibilidade de que a própria academia da União Mundial tenha contribuído para a convocação do liquidador desde o início. O professor e o calouro reservado concordaram que esse experimento extremamente imprudente precisava ser interrompido antes que saísse do controle. Infelizmente, quem comanda os estudos também é um professor titular. Ariel não tem autoridade para interromper a investigação dele ou de seus experimentos. Ela já tentou pressionar os superiores a se mexerem, mas eles simplesmente não quiseram ouvir. Infelizmente, ela não tem autoridade para divulgar mais informações a um mero aluno. A questão é que, a menos que recebam ordens superiores, ninguém pode forçar Balian Bradley a parar com sua loucura. Gray esperava pelo menos obter os nomes dos superiores da academia, mas isso está fora de questão por enquanto. Parece que a liderança da academia está mais confusa do que ele imaginava. Mas se ele conseguir provar que o professor Bradley é um criminoso perigoso, talvez eles tenham munição suficiente para mudar as coisas. Na linha do tempo anterior, os experimentos ilegais de Balian ceifaram a vida de dezenas de milhares. E Gray sabe onde essas atrocidades acontecerão. Não deve haver mal algum em compartilhar essa informação com o professor Ariel. Dessa forma, eles podem pegar a maníaca em flagrante, mas ela descarta a ideia imediatamente. Entrar nas instalações de pesquisa de um professor da academia sem permissão é considerado um crime hediondo por si só. Talvez eles tenham que apresentar provas concretas de uma maneira diferente, sem correr o risco de irem para a prisão. Mas, se Gray puder apresentar alguma prova concreta agora mesmo, isso pode mudar as coisas. Caso contrário, eles não terão escolha, a não ser arquivar essa ideia por enquanto. Parece que Ariel está ciente dos possíveis perigos, mas suas mãos estão atadas pela burocracia e pelas políticas da academia. É frustrante, mas compreensível. Mais importante ainda, ela quer se aprofundar no tema do misterioso poder de Gray. Ela brincou que talvez houvesse uma maneira de aprender a controlar aquela arma letal. Há um professor na academia especializado em lidar com forças desconhecidas. O caso de Gray é o quebra-cabeça perfeito para resolver. Professor Hitchcote Longfellow é o nome dele. Gray já tinha ouvido esse nome antes. Hitchcote Longfellow foi quem treinou a própria Santa da Espada. Ele é uma figura lendária. Ariel sabia que essa ideia despertaria o interesse do jovem. Ela prometeu marcar uma sessão de treinamento particular com o estoico professor para amanhã. Gray aceitou a ajuda de Ariel com gratidão. Afinal, o motivo pelo qual ele veio para a academia era dominar esse poder. Ele não esperava encontrar uma pista sólida tão rapidamente. As coisas finalmente estão melhorando. No dia seguinte, Gray se viu bem perto do severo professor. Sua primeira aula particular com Hitchcote Longfellow está a caminho. Ariel certamente trabalhou rápido. Gray esperava um treinamento pesado ou aulas teóricas extensivas, mas o professor Longfellow o arrastou para a floresta e agora eles estão correndo em círculos. Eles ainda estão dentro da área da academia, mas no meio de uma densa área de floresta. Enquanto tentava descobrir o propósito daquela corrida sem rumo, o professor Longfellow o repreendeu por deixar a mente devagar. Em vez de ter pensamentos dispersos, ele deveria acelerar o ritmo. Eles deveriam correr e levar o corpo ao seu limite absoluto. Longfellow acredita que o poder da alma desperta de fato quando cada gota de força física é consumida. Gray é proibido de tocar em sua espada até que cada gota de sua energia tenha sido gasta. O jovem ainda não consegue enxergar o panorama geral, mas confia plenamente nos métodos de Hitchcote. Ainda assim, enquanto está lá fora dando voltas, Balian realiza experimentos desumanos para invocar o árbitro do fim. É difícil tirar esse pensamento incômodo da cabeça. Gray carrega o fardo da visão do futuro e isso o está atrasando. Mesmo assim, ele seguiu o regime de treinamento por uma semana inteira. No 7º dia, foi convocado para se apresentar ao professor Ariel. Gray sentiu-se um pouco envergonhado por tudo o que estava fazendo ser uma corrida sem fim e apenas alguns exercícios de espada no final. É verdade que ele sente uma ligeira melhora na força. Ariel não conseguiu conter o riso divertido. Ela está bem ciente dos métodos bizarros de Hitchcote. Com o relatório concluído, um mensageiro entrou educadamente no escritório. Ele entregou uma carta lacrada endereçada à professora
Ariel. Ela imediatamente abriu a mensagem e sua expressão se distorceu lentamente enquanto lia a correspondência. Quando chegou ao fim da carta, estava paralisada na cadeira. Preocupada, Gray perguntou o que havia de errado. Ela lhe entregou a carta sem dizer nada para que ele mesmo pudesse ver. Seria melhor assim. Era uma carta escrita por Balian Bradley. O lunático havia recebido o relatório sobre a descoberta do éter supercomprimido de Bella Albright. Ele insistiu que, embora haja uma grande semelhança, a jovem maga não atingiu o nível relatado. Portanto, ele se recusa a reconhecer sua nova habilidade. Consequentemente, o contrato de cirurgia permanece válido e a cirurgia prosseguirá conforme o planejado. Era uma carta absurda escrita por um mestre em provocar a fúria. Era uma loucura. Ariel está furiosa. Parece que Balian Bradley está determinado a colocar as mãos em uma cobaia de primeira qualidade, Bella. Ele está tentando forçá-la a um procedimento completamente desnecessário e perigoso. Infelizmente, o maníaco tem todo o poder. O contrato mágico que Bella assinou era hermético. A menos que Bradley o anule, Bella é obrigada a escolher entre a expulsão e entregar seu corpo a um louco. Gray se recusou a aceitar essa besteira. Ariel concordou. Esta carta a incentivou a agir sem se importar com a burocracia e ela precisa da ajuda de Gray. Ela quer saber a localização do laboratório secreto de Bradley. Será arriscado, mas ela precisa expor aquela vadia como criminosa para tornar o contrato ultrajante nulo e sem efeito. Finalmente, ela está pronta para colocar a mão na massa. É exatamente disso que Gray precisa. Com satisfação, ele perguntou por que ela havia mudado de ideia ao expor um colega professor sem provas concretas, o que representa um risco altíssimo. Bem, eles já não podem mais trabalhar dentro dos limites da lei. Ela está depositando sua fé em Gray para proteger mais um de seus preciosos alunos. Desde o início, seus olhos previram que isso aconteceria, que Gray estivera dizendo a verdade o tempo todo. Levou algum tempo e uma carta descaradamente absurda para admitir, mas Ariel finalmente acordou. É hora de Gray liderar o caminho, guiado pelo conhecimento do futuro. Juntos, eles trarão à tona os crimes contra a humanidade daquele psicopata. O espadachim negro retorna. Até onde ele sabe, aquele laboratório vil está escondido nas montanhas, perto da vila de Toruel. O professor Ariel lembra vagamente da notícia de que um dos outros membros do corpo docente havia recebido autorização para construir um laboratório ali. Isso significa que esses experimentos ilegais e desumanos foram sancionados pela academia. Não há lugar melhor para conduzir pesquisas ilegais do que as montanhas de Toruel. Praticamente ninguém vai se importar se ele ficar lá por muito tempo. Além disso, os professores da academia respeitam a regra tácita que proíbe a interferência nos projetos uns dos outros. Mas, desde que consigam reunir evidências que comprovem a prática de crimes contra a humanidade, não devem ser acusados de invasão de domicílio. Enquanto discutiam o plano de ataque, Bella bateu à porta e Ariel a deixou entrar. Ela acabara de receber uma carta com a terrível notícia. Suas emoções estavam em turbulência, com uma avassaladora sensação de derrota. A professora Ariel arrancou a carta da mão dela, garantindo a Bella que aquela confusão seria resolvida de uma forma ou de outra. Parece que Ariel está planejando lutar contra Varian Bradley sozinha, e Bella não vai tolerar isso. Com um sorriso confiante, ela insistiu que poderia derrotar aquele desgraçado sozinha qualquer dia da semana. A jovem preocupada lançou um olhar suplicante para Gray intervir. Então, ele se aproximou e prometeu ir com o professor. Roubando sua determinação, Bella também se ofereceu para acompanhá-la. Ela não quer depender de ninguém para resolver seu problema. Ariel achou que poderia se mudar sozinha. Ela os avisou que Varian é um professor experiente. Além disso, ele também é um lunático que não tem a mínima consideração pela vida humana. Se ele flagrar um aluno inexperiente tentando frustrar seus planos, não há como prever o que ele poderá fazer. Como adulta na conversa, ela não pode arriscar essas crianças. Mas Gray viu isso como mais um motivo para que ir sozinho fosse perigoso. Ele afirmou que poderia recorrer ao poder que usava para derrotar um general ogro, se necessário. Ele não seria um peso morto. Além disso, se algo ruim acontecesse com Ariel, o programa Olho Divino seria sem dúvida dissolvido, expulsando Gray e seus companheiros. Ele preferia ter voz ativa em seu futuro, a escolha de decidir o próprio destino. Vendo a determinação nos olhos deles, Ariel não poderia dizer não. Eles deram a entender que ainda viriam, mesmo que ela os proibisse. Nesse caso, ela concordaria em fazer desta uma missão em equipe, com uma condição. Não importa o que acontecesse, eles deveriam priorizar a própria segurança em primeiro lugar. Gray e Bella aceitaram prontamente a estipulação. Após tomarem algumas medidas de precaução, os três se aventuraram nos montes assustadores das montanhas Toruel. Escondido ali dentro, o amplo laboratório particular de Varian Bradley jazia diante de seus olhos. É difícil imaginar que tipo de horrores acontecem dentro daquelas paredes imponentes. Mais uma vez, o objetivo principal desta missão é reunir evidências de atividades criminosas, nada mais, nada menos. Com uma raiva inconfundível nos olhos, Gray confirmou que estavam no lugar certo. Por outro lado, Bella sentiu-se apreensiva. Ela não tinha certeza se conseguiriam fazer aquilo sem problemas. A professora Ariel já fez a lição de casa. Varian Bradley
Bradley deve estar na conferência da Sociedade Mágica agora mesmo. O laboratório deve estar livre de Varian. Ainda assim, há uma boa chance de que o portão principal esteja cheio de armadilhas. Só por segurança, eles deveriam arrombar a parede lateral e entrar por conta própria. Arrombar um laboratório autorizado pela academia já é crime de qualquer maneira. Não há diferença, independentemente do método utilizado. Uma última vez, a Ariel deu a Bella a chance de voltar se mudasse de ideia. Segurando seu cajado com força, ela deixou todas as suas dúvidas de lado. Ela perguntou se o professor estava realmente disposto a passar por todo esse trabalho por alguém como ela. Gray interrompeu e respondeu que esta operação não era apenas para o bem dela. Impedir os planos tortuosos de Varian Bradley era para o bem do mundo. Se não fizerem algo agora, inúmeras pessoas morrerão e o mundo inteiro sofrerá. A professora Ariel achou o raciocínio dele um pouco exagerado, mas concordou que o animal perverso precisava ser detido. Então Bella deveria relaxar e sair da sua cabeça. Ela não é a única que precisa ser salva. Com todo esse preâmbulo resolvido, Ariel liderou o caminho, arrastando Bella, enquanto Gray corria ao lado delas a toda velocidade. Ao chegar à parede lateral do laboratório imponente, ela calmamente ativou um feitiço de fogo. Múltiplas rajadas explosivas de chamas atravessaram o concreto sem resistência. A explosão resultante iluminou toda a montanha com uma luz ofuscante. É preciso dar crédito ao professor. Ela sabe como dar um show de exagero. Gray foi o primeiro a espiar pela entrada instantânea. O que viu lá dentro lhe arrepiou a pele. Diante de seus olhos, estendia-se um longo e escuro corredor com inúmeras celas de prisão alinhadas em ambos os lados. Dentro dessas celas, havia pessoas emaciadas, acorrentadas e catatônicas devido à tortura exaustiva. Algumas pareciam mortas. Alguns estavam sem membros e sangrando pelas feridas abertas e infeccionadas. Sabiam que encontrariam algo, mas não esperavam que acontecesse tão cedo. Não há necessidade de se esforçar para procurar evidências incriminatórias. O grupo atravessou o longo corredor. Cada cela com barras de ferro estava cheia de vítimas de Varian Bradley. Até agora, Ariel notou vestígios de 14 feitiços proibidos usados nos prisioneiros. Só esse fato já deveria condenar Varian por crimes graves. Nem é preciso mencionar a extensa lista de claras violações de direitos humanos cometidas naquele local. Por fim, eles se depararam com uma sala enorme no meio do laboratório. O chão estava coberto de sangue velho e fresco. No centro, um círculo mágico sinistro podia ser visto. Parecia uma espécie de altar. O plano inicial era entrar, obter evidências concretas e depois sair. Mas a gentil jovem feiticeira sentiu-se compelida a resgatar as pessoas presas naquele cenário infernal. Gray teve uma premonição preocupante. Eles não deveriam ficar naquele lugar por muito tempo. Uma missão de resgate levaria muito tempo, e Varian poderia retornar antes que pudessem sequer pensar em seu próximo movimento. Uma figura fantasmagórica emergiu da escuridão. Ele caminhou lentamente em direção ao grupo, como se estivesse passeando por seu jardim particular. O professor Ariel reconheceu imediatamente o homem que se aproximava deles. Era o homem, o mito, o próprio cientista louco, insuportavelmente feio, Varian Bradley. Bro acha que tem aura. Gray imediatamente sacou sua espada, pronto para reagir a qualquer maldade que Anki fizesse. Varian Bradley se gabou de ter providenciado um sósia para ir à conferência em seu lugar. Afinal, ele está prestes a realizar um avanço significativo em seu experimento. Este homem se gabou de ter conseguido materiais extremamente frescos para uma cerimônia importante. Veja bem, ele gosta de usar seus ratos de laboratório humanos enquanto ainda estão frescos e respirando. Mas ao ver a professora Ariel e seus preciosos alunos à sua porta, ele decidiu mudar de ideia e mudar o plano. Ariel se preocupava com seus alunos. Bella estava paralisada por um terror gutural e Gray estava pronto para intervir a qualquer momento. O experimento daquela noite teria um resultado muito melhor se os materiais utilizados tivessem mais potencial mágico do que uma pessoa comum. Varian não tem ideia de como descobriram seu pequeno inferno na Terra, mas tem certeza de que esses três estão agindo secretamente. E isso significa que nunca contaram a ninguém para onde estão indo. Se todos desaparecerem de repente, ninguém saberá onde procurar. Seja qual for a coisa perversa que Varian tenha guardado para eles, não levantaria suspeitas. Esqueça os crimes contra a humanidade. Dê a esse homem a cadeira elétrica por esse sorriso assustador. Pelo som de seu discurso vil, é óbvio que o professor Varian está ansioso para transformá-los em ratos de laboratório que desafiariam os limites da magia por um preço exorbitante. Como eles já tinham visto toda a roupa suja, não podiam ser deixados vivos. Ele poderia muito bem usar o potencial mágico deles da melhor forma possível. No meio de seu grandioso monólogo, Varian se deparou com uma enorme bola de fogo se dirigindo para sua cúpula. O feitiço explodiu com um estrondo flamejante que iluminou a sala ressecada. Surpreendentemente, o ataque não partiu do professor Ariel. Veio da própria futura grande sábia, Bella Albright. Olhando para sua expressão determinada, parece que seu medo inicial desapareceu. Infelizmente, um ataque furtivo desse calibre não resolverá o problema. Varian se protegeu com a barreira a tempo. Mesmo assim, elogiou o potencial e a magnífica determinação
fascinação da garota. Atribuiu a descoberta de um talento tão excepcional ao olho divino de Ariel. Ele nunca havia prestado muita atenção às turmas especiais de admissão. Talvez devesse começar a analisar mais atentamente os outros recrutas daquela turma controversa. No entanto, um mero aluno da academia tentando assassinar um professor jamais daria certo. A diferença é grande demais. Deixando de lado todos os seus medos, Bella aceitou que seria melhor sujar as mãos de sangue do que ser morta. Mas ela quase perdeu a chance. Preocupada com seus alunos, Ariel deu ordem de retirada. Eles já tinham as provas, e a academia deveria ser capaz de lidar com o resto. A professora Varia não os deixaria ir embora impunemente. Antes que pudessem dar um passo para trás, uma energia negra e ardente saiu do cetro do professor perturbado. Em retaliação, seu alvo principal era Bella. Ela parecia um cervo pego pelos faróis. A Ariel teve que se mover rapidamente para suportar o impacto do ataque com sua barreira radiante. Com extrema concentração, ela fortaleceu a barreira enquanto a energia escura persistia. Varian explicou altivamente que a magia defensiva é inútil para essa chama da gula, que é um dos frutos mais valiosos de sua extensa pesquisa. O feitiço conjura uma chama tão voraz que queima e devora a magia defensiva, transformando-a em combustível. Em teoria, é um feitiço perfeito que não pode ser bloqueado. Sua única desvantagem era a necessidade de um material biológico raro para ser lançado. E como Varian explicou, a barreira de Ariel foi rapidamente rompida e consumida, tornando a chama da gula maior e mais selvagem. Ela tentou salvar a situação usando seu olho divino. Acessar aquele poder misterioso lhe deu tempo suficiente para erguer outra barreira. Quando a primeira camada finalmente cedeu, a segunda camada recebeu o impacto da magia proibida supercarregada. Como esperado, a segunda barreira de Ariel também foi corroída e absorvida pelas chamas em questão de segundos. Temendo o pior, ela jogou uma bolsa de memória mágica para Bella e Gray. Ela imaginou que, se Hitchcoat visse a bolsa, aquele homem saberia o que fazer. Em vez de pegar as evidências e fugir, Bella ergueu uma barreira. Ariel começou a entrar em pânico. Ela já havia aceitado que aquele poderia ser o fim da linha para ela, mas não precisava ser para seus alunos. Mesmo assim, Bella não estava nada feliz com a ideia de abandonar seu professor no meio da batalha. Quando ainda tinha um pouco de gás no tanque, Ariel mencionou a promessa que fizeram antes desta missão. Todos concordaram que, se algo der errado, a sobrevivência deve ser priorizada. A magia de Varian é claramente antinatural. Tudo o que Ariel pode fazer é ganhar tempo com seus feitiços defensivos que se degradam rapidamente. Enquanto discutia com sua aluna, o feitiço defensivo finalmente se desfez. Ela sentiu o efeito rebote do feitiço se desfazendo e Bella rapidamente o compensou. Sua barreira translúcida se igualava ao poder da chama da gula de forma impressionante. Bella analisou o ataque de Varian e percebeu que ele não era tão forte por si só precisava de um tipo de magia de defesa ligeiramente diferente para neutralizar. Ao ver sua chama parar de repente, Varian quase desmaiou. A teoria de contramagia para este feitiço é conhecida apenas por alguns poucos, então como um mero estudante poderia descobri-la? Bella respondeu despreocupadamente que alguém especial havia lhe ensinado uma nova teoria recentemente. Com ela, cada feitiço se tornou muito mais fácil de decifrar. À beira de um colapso, Varian ficou completamente psicótico. Ele acredita que alguém de seu círculo íntimo o traiu e exigiu saber o nome do traidor. Provocando-o com a expressão mais inocente, manteve em segredo a identidade de seu mentor. O homem que lhe revelou o mundo da magia é um mero aluno do curso de esgrima. Ele pacientemente transmitiu algumas ideias malucas sobre teorias mágicas. E com o gênio inato de Bella, juntar todas as informações veio naturalmente. Varian é vítima de uma isca de raiva bem-sucedida. Olha as veias desse homem, mano. Estão prestes a explodir. Você foi fisgado com tanta força que puxou um cristal sangrento suspeito para aprimorar ainda mais seu movimento mortal. Esmagando o cristal sangrento em sua mão, as almas humanas presas naquela coisa correram para alimentar ainda mais a chama da gula. Nesse ponto, o fogo parecia mais uma fera senciente do que um feitiço inanimado. Varian pode estar cometendo crimes contra a magia e a humanidade, mas seu feitiço parece incrível. Mesmo assim, Bella estima que sua barreira possa durar um pouco mais. Teoricamente, ela pode estender esse impasse infinitamente, mas suas reservas de mana não durarão muito. Na melhor das hipóteses, ela provavelmente conseguiria aguentar mais um minuto. Com as mãos ocupadas na defesa, Ariel teria que compensar a falta de ataque. Usando seu olho divino, a professora ruiva concentrou-se. Vendo o fluxo de magia claramente, ela viu um ponto onde as chamas eram particularmente tênues. Se ela pudesse projetar mana para fora da barreira, Ariel poderia atravessá-la. Ela conjurou fios carregados de mana para fluir livremente através da barreira de ferro de Bella. Da sua posição até a de Varian, Ariel tinha um caminho livre para um tiro fatal. E, infelizmente, suas correntes sinuosas de mana eram fracas demais para atravessar as chamas da gula. Elas se extinguiram lentamente até serem completamente apagadas. Varian riu da patética tentativa de contra-ataque. Pelo que Gray se lembra, a magia ofensiva da professora Ariel é uma das mais fracas entre os membros da equipe. Sua especialidade está em outro lugar. Com as
as propriedades das chamas, seu poder ofensivo inerentemente fraco também deve ter sido devorado. Eles precisam descobrir uma maneira de resolver isso rapidamente. Bella está começando a se sentir esgotada. Sua postura vacilou e seu aperto de mão tremeu. A barreira pode cair a qualquer momento. Foi exatamente por isso que Ariel tentou fazer com que seus alunos corressem para um lugar seguro mais cedo. Com todas as outras opções esgotadas, é hora do protagonista Gray assumir o fardo. Bella não sabia como ele poderia causar algum dano quando havia uma tempestade de magia poderosa entre sua espada e Varian. Gray basicamente disse: "Não, eu venceria." A professora Ariel percebeu que ele estava planejando e alertou Gray para não usar seu poder misterioso novamente. Usá-lo cedo demais poderia tornar seu braço em recuperação irrecuperável, ou até mesmo matá-lo. No entanto, morrer sozinho é melhor do que os três morrerem, não é? Além disso, eles estavam se preocupando à toa. O mestre de cerimônias rapidamente rompeu a chama da gula, lançando uma luz vermelha mortal do outro lado para Varian ver. A última coisa que o professor maluco viu foi o corte imprevisivelmente perfeito de Gray, misturado com respingos do seu próprio sangue. Seu cérebro ainda tentava entender o que diabos tinha acontecido, enquanto sua cabeça estava perfeitamente separada do corpo. Assim, o professor Varian Bradley foi executado com justiça por sua ladainha de crimes. Seu carrasco é o homem que vai mudar o curso da história.